Nessa noite, pressionou-me contra o banco do carro e perguntou-me friamente ao ouvido: "Gosta daquele médico?" Hein? O seu aperto era tão forte que eu não me conseguia mexer, e o seu beijo era feroz e urgente, como se me quisesse despedaçar. Sufoquei e, por momentos, senti que não estava a ser beijada, mas sim julgada. O mais vergonhoso foi que o meu corpo tremeu e ficou mole. Eu odiava-me. Porque o deixei domar-me nessas circunstâncias. Eu era uma vagabunda ou ele prendeu-me mesmo. Mas nunca imaginaria, tudo começou com algumas palavras casuais que troquei com um médico no corredor. Nessa noite, tinha acabado de correr da escola para o hospital. O autocarro estava incrivelmente lotado. Eu carregava a minha mala, os meus olhos doíam-me e tudo em que conseguia pensar era no prazo da minha tese. No corredor do terceiro andar, o médico gentil olhou para mim e disse que eu tinha olheiras e que precisava de descansar muito. Eu apenas sorri e disse algo superficial, mas ele viu-me. Estava parada à porta da enfermaria. A sua camisa tinha 2 botões abertos, os olhos frios, como se esperasse que uma presa caísse na sua armadilha. E, no entanto, aproximei-me. Era sempre assim, ausente durante o dia, mas arrastando-me para o seu mundo à noite. Pensei que se simplesmente me comportasse, ele cederia. Mas aquela pergunta no carro deixou tudo claro, aos seus olhos, eu nem sequer estava habilitada a falar casualmente com alguém. Os seus sentimentos por mim não eram amor, mas posse. Tão possessivos que me faziam duvidar de mim, cada respiração minha estava sob o seu controlo. E, no entanto, cada vez que ele me segurava, eu não conseguia afastá-lo. Mesmo nos momentos mais perigosos e humilhantes, brotava dentro de mim uma absurda sensação de segurança. Então comecei a questionar-me. Estou disposta a afundar-me na depravação ou fui nutrida, passo a passo, por ele até me tornar uma pequena fera que apenas se curva perante ele. Capítulo 1. À tarde, Lucas apanhou o autocarro da universidade para o hospital da cidade. Custou 4 yuans e demorou 23 minutos. A noite aproximava-se e o calor da tarde dissipava-se lentamente. O Lucas dirigiu-se ao terceiro piso da enfermaria, como de costume. Encontrou o Dr. Rafael, vestido com uma bata branca, e cumprimentou-o educadamente. O Dr. Rafael não era o médico responsável pelo pai de família Silva, o António, mas ele e o Dr. Carlos, o médico responsável, pareciam familiares, como se fossem colegas médicos. O Lucas via-o com frequência e, por vezes, conversava com ele. Era um beta gentil, paciente e altamente competente. Não descansou o suficiente. Ficou com Lucas no corredor. Olhou para os olhos ligeiramente cansados de Lucas, a sua pele pálida acentuava os hematomas debaixo dos olhos. Fiquei acordado até um pouco tarde, a trabalhar na minha tese. Rafael assentiu, demonstrando compreensão. Ficaram parados e conversaram durante alguns minutos sobre assuntos não relacionados com o estado de António. Ao passarem, Rafael lembrou Lucas de descansar o suficiente e de não ficar acordado até muito tarde. O olhar de Lucas desviou-se para a frente. A porta do quarto de António estava aberta, e Miguel estava lá, com o casaco pendurado no braço, a gravata desfeita e a camisa com 2 botões abertos. A sua postura tornava impossível dizer se tinha acabado de chegar ou se estava a ir embora. Desde que se conheceram, independentemente das circunstâncias, Lucas e Miguel acabariam por ir embora juntos. Depois de visitar o António, soube que ele estava a melhorar e a recuperar, e uma sensação de alívio instalou-se. Lucas não sabia que Miguel estaria ali hoje. Na verdade, sempre estivera ocupado e era ele quem o contactava quando precisava de ajuda, normalmente à noite. Assumia que Miguel não tinha tempo para descansar durante o dia. Mas não havia necessidade de aprofundar tais pormenores, não era assistente do Miguel nem nada que se pareça. No carro, o Miguel perguntou, falou com aquele médico sobre o estado do avô. Lucas disse que não, acrescentando que não era o médico responsável. Ah, então o que é para falar com alguém que não tem nada a ver com o médico? Miguel dizia ocasionalmente coisas que tornavam impossível ou indesejável responder, e Lucas dizia que estava habituado. O Miguel era um alfa perfeito em todos os sentidos. Se ao menos ele pudesse ser menos ofensivo. Ele não era uma pessoa faladora para começar. O Lucas disse, só a dizer oi. Depois disso, o Miguel pareceu menos agressivo. O beijo do Miguel foi o mesmo de sempre. Estavam no apartamento de Miguel, num prédio alto, a fazer algo familiar para ambos. A última vez que o fizeram foi há mais de um mês, Lucas não se conseguia lembrar bem. Miguel tinha viajado em trabalho durante um longo período, e Lucas estava ocupado com uma competição escolar e uma tese, pelo que não se viam desde então. Começaram pela janela, Lucas a observar o pôr do sol, aparentemente atordoado. Miguel aproximou-se dele por trás, primeiro inclinando-se para perto das suas glândulas, inalando um leve aroma a feromonas e depois beijando-o. As feromonas de Lucas, libertadas incontrolavelmente, entrelaçaram-se com as de Miguel. Miguel viu o rosto de Lucas, suave e gentil contra o pôr do sol alaranjado, um brilho suave. As pestanas de Lucas eram longas, soltando delicadamente uma penugem dourada. Era realmente um omega muito bonito, pensara Miguel mais do que uma vez, e nesse aspecto, eram particularmente compatíveis. Miguel sentia-o unilateralmente.
O crepúsculo era agora denso, rivalizando com a concentração das feromonas que se misturavam entre elas no ar. Em breve, pareceu ouvir o som suave da chuva, como se estivesse a bater na vidraça, ou talvez apenas na sua mente, ora perto, ora longe. Perguntou-se sonolento, por que razão choveria ao anoitecer. Depois disso, o Lucas estava demasiado exausto, pelo que o Miguel o levou para o duche. De volta à cama, Miguel falou com Lucas, mas não obteve resposta. Percebeu que Lucas tinha adormecido muito rapidamente. Miguel, no entanto, não estava com sono nenhum. Lucas atraía certamente o alfa, com o seu rosto bonito, corpo decente, um comportamento surpreendentemente submisso e até um olhar de pena quando chorava. Mas isso não foi suficiente para seduzir Miguel de verdade. Virou-se para olhar pela janela. O anoitecer já se tinha dissipado e inúmeras luzes se iluminavam contra o céu noturno. Por que é que o Lucas perguntou se estava a chover? Não, respondeu. Sentia que Lucas era tão irracional durante o sexo que nem conseguia perceber se chovia. Pensou então que Lucas devia ser assim quando estava apaixonado, sem racionalidade e clareza, perdendo-se facilmente e chegando mesmo a ser cegado e enganado pelo amor, como todos os homens. Exceto durante o cio, Miguel não costumava passar a noite com Lucas. Antes de sair, pediu o jantar e pediu ao Lucas para se levantar e comer. Lucas, talvez ainda meio adormecido, respondeu, infeliz, não vou comer. O seu mau humor matinal contrastava com o seu habitual comportamento calmo. O Miguel não ligou mais. Terminou a refeição e deitou o resto para o lixo, sem deixar nada a Lucas. Capítulo 2. O Lucas acordou à meia da noite. Dormira bem, mas doía-lhe muito o corpo. As feromonas no quarto tinham desaparecido, mas ele ainda conseguia sentir o cheiro de Miguel. Miguel raramente dormia ali, e não havia muitas das suas roupas no armário. Mas tinham feito amor na cama, por isso os cobertores estavam manchados com as suas feromonas. Lucas aninhou-se nas cobertas, fechou os olhos e cheirou cuidadosamente, sentindo-se seguro. Ele estava com um pouco de fome. Pensando bem, o Miguel parecia tê-lo chamado para comer enquanto dormia. Ele estava com muito sono nessa altura. Ficara acordado até tarde nas últimas 2 noites e não dormira o suficiente. Fazer amor com o Miguel era exaustivo, por vezes nem se conseguia lembrar de como acabava. O Lucas voltou a adormecer com fome, sem vontade de comer, pois achava que seria muito trabalhoso. No dia seguinte, chegou à escola pouco antes da aula. Tinha entregue o trabalho obrigatório dentro do prazo, e a competição já tinha terminado há muito tempo. Não lhe restavam muitas aulas, pelo que, desde que não se atrasasse ou abandonasse a aula mais cedo e terminasse até ao final do semestre, receberia os créditos. O Lucas não vivia muito com os seus colegas de quarto, mas eram pessoas simpáticas. Os seus colegas de quarto eram 2 ômegas e um beta, e era fácil dar-se bem com eles. Poucos dias depois, era o aniversário da Sofia, e a Mariana perguntou-lhe se queria jantar fora. Tinham feito reservas, na esperança de celebrarem juntos. O Lucas já não tinha o seu emprego a tempo parcial e a florista da sua mãe ia bem. Não tinha nada de importante para fazer depois da aula, por isso não precisava de encontrar o Miguel por enquanto, por isso concordou. Havia outras pessoas na sala privada, mas Lucas não as conhecia bem. Não conhecia bem ninguém, não era de recusar uma bebida. Felizmente, ninguém estava a tentar embebedar ninguém. Havia muitos ômegas presentes, e todos eram muito cautelosos. Lucas apenas ficou um pouco embriagado. Durante esse tempo, Miguel enviou uma mensagem: vamos dividir a conta do último jantar. Transfiram-me 500. Em anexo, estava uma captura de ecrã da página de pagamento. Lucas ficou perplexo. Quem voltaria passados tantos dias para pedir dinheiro? Que jantar? Nem comi. Você disse que não, mas pediu uma refeição para 2. Eu não lhe pedi para pedir, e não lhe pedi para pedir algo tão caro. O Lucas ficou um pouco irritado. O Miguel, que era tão rico, estava a pedir dinheiro por uma refeição que nem sequer comeu. Então considere por sua conta. Da próxima vez, peça uma refeição para 2 e volte. Olhou fixamente para a mensagem durante muito tempo, concluindo que Miguel lhe oferecera uma refeição de comida vazia num apartamento de luxo, que Miguel era um pouco mesquinho e perdulário, e que não se esquecera de o chantagear no dia seguinte. Mudou o bilhete de Miguel para Rei da Chantagem. Miguel tinha chantageado Lucas mais do que uma vez. No início da relação, o cio de Lucas chegou inesperadamente. Lançou-se sobre Miguel ao vê-lo entrar, arrombando o botão da camisa. Miguel insistiu para que pagasse os danos que o obrigara a pagar. Na altura, o Lucas estava falido e ainda não tinha recebido a sua bolsa de estudos. Cada uma das camisolas de Miguel era cara e ele não tinha condições para pagar. Sem a mínima vergonha, Miguel gravou uma gravação dele, misturada com sons de gemidos e lamentos, e Lucas aceitou limpar o apartamento de Miguel durante um mês. Lucas também pediu dinheiro emprestado a Miguel por necessidade. A sua taxa de juro era exorbitante e demorou muito tempo a pagar. Nunca mais lhe pediu dinheiro emprestado. Disse que Miguel era como um agiota, dizendo que o seu negócio não iria durar muito tempo e que os seus clientes não voltariam. O Miguel respondeu que só tinha um cliente, por isso precisava de lucrar.
Lucas também foi explorado extensivamente na cama por Miguel, com juros. Fora isso, o Miguel não tinha defeitos. Lucas ainda não percebeu como é que os dois foram parar à cama juntos. A família Silva tinha sido de grande ajuda para o Lucas. A mãe do Lucas estava com a saúde debilitada, e foi o avô António quem pagou a cirurgia e as despesas médicas avultadas. O Lucas não fazia ideia de que a mãe tinha qualquer ligação com a família Silva, foi a família Silva que o procurou depois da sua mãe ter adoecido. Mais tarde, soube que António tinha sido quem tinha feito mal à avó, sentiu-se culpado e procurou a filha dela para se redimir. Lucas não sabia muito sobre o passado, mas António tratava-o certamente bem, assim como a sua mãe. O Lucas e o Miguel conheceram-se no hospital. Miguel, com o seu temperamento e aparência marcantes, viera com António. Não muito tempo depois, começaram a partilhar a cama. O período de cio de Lucas era irregular, sem horário fixo. Nessa altura, não tinha preparado os seus supressores com antecedência, embora o seu corpo ainda estivesse no cio, não era grave. Acidentalmente encontrou Miguel e pediu-lhe que comprasse um supressor, mas os dois acabaram por ficar juntos. É por isso que Lucas não compreendia. Miguel poderia tê-lo afastado racionalmente, pedido à sua assistente para comprar os supressores e até se ter recusado a ajudar. Após o término do cio, Miguel perguntou-lhe se queria voltar a fazer o mesmo. Lucas respondeu, atordoado, com um tom interrogativo. É bom fazer sexo contigo, disse. Lucas imaginou que a família Silva tinha sido incrivelmente gentil com ele, e Lucas não tinha sequer forma de começar a retribuir. E como neto de António, Miguel não tinha qualquer problema em pedir-lhe que fizesse alguma coisa. Se o Lucas o pudesse fazer, ele faria. Além disso, o incidente foi culpa dele por não ter os supressores. Felizmente, Miguel era um parceiro de cama decente, e não havia rumores de que tivesse casos ou furtasse com alguém. Miguel estava calmo e sereno, e mesmo durante o cio, esforçou-se ao máximo para cuidar bem de Lucas, concedendo-lhe um pouco do luxo da paciência. Talvez por Miguel não ser muito contido no sexo, era muito bom a controlar as suas emoções, até um pouco frio nas suas relações, agindo como se não amasse ninguém. Mas Lucas não era assim. Era jovem, nunca se tinha envolvido num relacionamento e era um pouco lento e irracional, por isso comovia-se facilmente. Mas o Miguel disse, é melhor não gostares de mim. Lucas deveria estar grato por Miguel ter falado sobre isto cedo, para que não se apaixonasse por esta pessoa ao ponto de se dedicar completamente a ela, para que não ficasse muito magoado ao ouvir isto. Então, Lucas respondeu, certo. Capítulo 3. O Lucas estava no jantar de aniversário da Sofia nesse dia, quando saiu para apanhar ar fresco, encontrou o Miguel. Como este restaurante é bastante famoso, muitas pessoas optam por se encontrar lá em negócios. Miguel, acompanhado pelo seu assistente, correu para outra grande sala privada. Vestia um blusão, ainda com um fato por baixo. A temperatura tinha descido consideravelmente nos últimos 2 dias, e o próprio Lucas usava uma camisola fina. Então, alguém chamou o Lucas por trás, e ele inclinou-se para falar com o seu colega, o Tiago. Quando recuperou a consciência, Miguel tinha desaparecido. Perguntou-se se o tinha visto. Depois do jantar, todos se preparavam para ir embora e pediam conselhos quando Miguel enviou uma mensagem. Não vão embora depois disto. Esperem por mim. Lucas. Lucas levantou os olhos do telemóvel, com uma expressão confusa. Vamos ao karaoke. Vens? Perguntou Mariana. O Lucas não queria ir. Tinha bebido uns copos e, embora não estivesse bêbado, as suas reações estavam um pouco lentas. Miguel pediu-lhe que esperasse mais um pouco, então Lucas disse, não vou. Diverte-te. Ele desejou novamente feliz aniversário à Sofia. Certo. O Tiago aproximou-se e perguntou-lhe se estava um pouco embriagado e se queria boleia para casa. Um alfa enviar um ômega para casa nem sempre é uma boa ideia. Mas Tiago é diferente dos outros alfas. Não parece tão autoritário e arrogante, e na verdade é bastante calmo. Aliás, muitos omegas na escola têm um fraquinho por ele. É definitivamente um tipo popular. Todos eram um pouco espectadores, pois sabiam que Lucas era um omega bonito, mas distante. Não era visto a namorar ou a ter uma parceira. Até se tinham dado bem na competição anterior, aparentemente mais próximos do que os outros. Lucas não esperava que Tiago dissesse aquilo de repente. Ele abanou a cabeça e recusou. Não estou bêbado. Posso ir para casa sozinho. Então, vou chamar-lhe um táxi. Obrigado, mas não, preciso de alguém. Lucas não disse quem estava à espera, mas não era nenhum deles, por isso Tiago não fez mais perguntas. Depois de confirmar que Lucas estava bem, ele e os colegas foram-se embora. O karaoke não ficava longe, por isso foram até lá. O Tiago foi o último a sair. Quando estava prestes a virar a esquina, olhou para trás e viu Lucas e outra pessoa a sair da loja. A pessoa era alta, com o braço à volta dos ombros de Lucas. O seu instinto dizia que também era um alfa. Então Tiago viu o alfa agarrar o queixo de Lucas com as costas da mão, com toda a naturalidade, e inclinar a cabeça para o beijar. Lucas não resistiu.
Reparou que Lucas tinha um alfa, mas não estava marcado. O Miguel tinha encontrado um vaso de plantas do nada e trouxe-o para o apartamento. Não sabia onde o colocar, por isso, casualmente, colocou-o na sala e saiu. O Lucas não estava em casa naquele momento. Quando voltou, reparou na planta extra na mesa de centro e enviou uma fotografia ao Miguel. Já voltaste? Tens um vaso de plantas extra? Miguel respondeu com um lacônico, sim. Lucas não compreendia o significado de Miguel comprar a planta. Raramente regressava, e o apartamento era ocupado sobretudo por Lucas. A mãe, Clara, sabia que ele alugava um lugar, mas não fazia ideia de que pertencia a Miguel. Lucas perguntava-se por vezes se a casa era apenas um contrato de arrendamento temporário, uma pequena recompensa por ter dormido com Miguel. Mais tarde, Lucas percebeu que a planta em vaso que Miguel tinha trazido era essencialmente um trabalho para ele. Não se preocupava com o bem-estar da planta e nem sequer voltava para regar ou cuidar dela. Então, a tarefa recaiu sobre Lucas. Lucas cuidou bem do filodendro, dando-lhe sol e água diariamente. As folhas floriram e ele ficou lindo na varanda. Enviou uma fotografia ao Miguel e disse, não está a correr bem. Com um emoji presunçoso. Miguel respondeu passado um bocado, de que é que se orgulha tanto? Qualquer um pode fazer bem. O Lucas ficou tão zangado que deixou de falar com ele. O Miguel terminou o trabalho a altas horas da noite e olhou para o telemóvel. Ainda sem resposta. Será que disse alguma coisa de errado? Perguntou. O Lucas ficava sempre muito contente com as pequenas coisas, facilmente satisfeito. Eram coisas simples que qualquer pessoa podia fazer, e Miguel não percebia porque estava tão feliz. Tal como na cama, se beijasse Lucas um pouco mais, as feromonas de Lucas persistiriam incontrolavelmente, puxando-o para mais perto e até mesmo levando-o ao orgasmo. Lucas nunca escondeu os seus sentimentos. O Lucas estava um pouco mal-humorado quando regressaram à casa da família Silva. Estava animado perto de António, mas o seu rosto contraiu-se ao encontrar o olhar de Miguel. Ninguém sabia da relação íntima entre Lucas e Miguel, por isso, mesmo que não comunicassem, isso passou despercebido. As únicas pessoas presentes eram da família Silva, bem como Lucas e a mãe, Clara, que se reuniram para um jantar de comemoração da alta de António do hospital. Clara já tinha guardado alguns ressentimentos contra António por causa da avó, mas depois de todo este tempo a ajudá-la, parecia genuinamente arrependida dos seus erros. Agora, sentia-se mais grata e conseguia dar-se bem com a família Silva. Durante a refeição, conversaram sobre o passado, e Lucas sentou-se ao lado de Miguel, ouvindo em silêncio, sem comer muito. A mãe do Miguel, Isabel, falou-lhe gentilmente, incentivando-o a comer mais e a experimentar o peixe agridoce. Antes que Lucas pudesse dizer alguma coisa, Miguel defendeu-o, ele não gosta de peixe. Houve uma breve pausa, um calor momentâneo a subir inexplicavelmente ao rosto de Lucas. Tentou amenizar o embaraço. Tia, não, também posso comer. A questão não era se Lucas podia comer peixe, mas sim como Miguel sabia as suas preferências. Isabel não conseguiu evitar a curiosidade, mas conseguiu manter um sorriso. Está bem. Se não gosta, então não coma. São tantos pratos. Anda, Lucas, experimenta este. A tia fez ela própria. Depois de dizer isto, lançou um olhar furtivo ao filho. A expressão de Miguel manteve-se calma, sem qualquer sinal de qualquer problema. Assim, todos na família Silva sabiam que o Lucas não comia peixe. A conversa andou à volta da vida escolar do Lucas, quando eram as suas férias e se tinha algum alfa de quem gostasse. Lucas respondeu pacientemente a cada pergunta, concluindo com, não, ainda não. Miguel arqueou uma sobrancelha silenciosamente. É isso mesmo, não precisas de te apressar. O Lucas é um rapaz tão porreiro, há muitos alfas que seriam bons para ti, disse Isabel, dirigindo-se a Lucas. O seu olhar desviou-se ligeiramente, pousando ligeiramente em Miguel antes de regressar a Lucas. Ela acrescentou suavemente, se ainda não conhece um, posso apresentar-lhe um. Conheço vários alfas de alta qualidade que são mais novos do que o Miguel e têm melhores personalidades. O Lucas ficou atordoado e piscou 2 vezes. Ao ver a expressão atordoada do filho, Clara respondeu rapidamente, ainda é cedo. Não há pressa, não há pressa. Depois do jantar, Isabel levou Clara a passear no jardim das traseiras, pois Clara adorava flores. O Lucas passou o tempo todo no escritório, a separar alguns pertences deixados pelo avô António. Não tinha falado com o Miguel. O Miguel falou com o pai sobre o trabalho e depois manteve-se em silêncio. Mexeu distraidamente na fruteira sobre a mesa de centro antes de subir para o escritório. O avô estava a relaxar no sofá do escritório, e o Lucas estava sozinho ao seu lado, a ver fotografias antigas. Miguel puxou-o para uma sala vazia. O quê? Ainda zangado. O Miguel olhou para ele. O Lucas tinha pestanas longas e pele clara, parecendo que podia ser facilmente beliscado. Ele sussurrou, estava enganado. Miguel entregou a Lucas 2 das maiores cerejas que tinha encontrado. Sabia que o Lucas adorava cerejas. Lucas franziu os lábios e comeu-as em silêncio, a doçura a encher-lhe o coração.
Pressionou a ponta da língua contra o pequeno caroço da cereja e empurrou-o contra a bochecha. Não fazes ideia do que me deixa zangado. Miguel levou a sua mão grande aos lábios de Lucas. Lucas expeliu naturalmente os 2 pequenos caroços, revelando um toque rosado na língua, e depois retirou-se. Ele e Lucas beijaram-se, sem o ouvir dizer exatamente o que os deixou zangados. Mas quando Lucas estava zangado, era fácil acalmá-lo. Tudo o que o Miguel precisava era de um beijo. Miguel sentiu a glândula secreta na nuca, que aqueceu ligeiramente com o beijo. Lucas sabia que Miguel nunca admitia os seus erros de verdade. Era tão arrogante na cama como fora dela. Mas Lucas estava disposto a deixar isso para lá. Capítulo 4. O tempo estava a ficar mais frio, e Lucas raramente regressava à escola, exceto para as aulas e trabalhos com os seus instrutores. Conseguiu um emprego a tempo parcial como tradutor online e, com o seu inglês razoavelmente bom, conseguia fazer biscatos durante o seu tempo livre. Miguel chegou a casa numa das suas raras ocasiões e encontrou a sala de estar em desordem. O computador estava ligado, as canetas e as folhas A4 espalhadas, e o Lucas tinha adormecido no sofá, abraçado a uma almofada, desabotoado. O Miguel ligou o ar-condicionado e pôs a mesa. O telemóvel de Lucas estava em cima da mesa de centro, o ecrã acendendo. Chegou uma mensagem de alguém chamado Tiago: "Vejo-te amanhã." Assim, carregou Lucas para o seu quarto, onde acordou rapidamente. Miguel carregava o ar frio do exterior, mas Lucas continuava encolhido nos seus braços. Estendeu o braço para o envolver no pescoço e perguntou, atordoado: "Por que é que voltou?" "É o meu apartamento." "Ah", respondeu Lucas lentamente. Assim que se deitaram na cama, Lucas não largou Miguel. Puxou-lhe a gravata, ao afundar-se mais, beijou-o. Miguel também não se conteve. Tirou a gravata, pressionou Lucas e, com a mão direita, dobrou-lhe a coxa para cima. Disse pacientemente: "Ajude-me a tirar a camisola." Passado um tempo, não se mexeu. Lucas não estava tão confuso como durante o cio, mantendo ainda um resquício de racionalidade. "Não, vou ter de pagar se avariar." Antes que pudesse terminar, Miguel inclinou-se e mordeu o lábio. Os sentimentos de Lucas eram confusos e o seu discurso era ilógico e hesitante. Miguel claramente ignorou e continuou. Quando Lucas finalmente não aguentou mais, puxando impotentemente o cabelo ligeiramente úmido, com uma expressão verdadeiramente lamentável, Miguel afastou-se um pouco, abrandando os movimentos e dizendo: "Lucas, és tão difícil." Miguel libertou mais feromonas para acalmar Lucas, fazendo-o sentir-se mais confortável e menos tenso. Lucas ainda pensava no que Miguel acabara de dizer. Como podia ele ser tão difícil de agradar? Miguel nunca lhe fizera nada na cama, era sempre ele a implorar ao Miguel. Só o fizeram 2 vezes, porque o Lucas disse que estava com fome. O Miguel foi tomar banho, entregou o telemóvel ao Lucas e pediu-lhe que lhe pedisse algo para comer, 2 doses. O Lucas era consciente e não pediu a comida cara que o Miguel costumava comer. Felizmente, o Miguel não era tão exigente com a comida. Durante o jantar, Lucas enviou uma mensagem a Tiago para o telemóvel: "Não, tenho alguma coisa para fazer amanhã." Antes, ele e o Tiago tinham sido alocados ao mesmo grupo para trabalhos de aula. O instrutor tinha-lhes pedido que comunicassem de forma mais reservada e tentassem melhorar os seus planos antes de os apresentar ao professor. Mas Tiago parecia estar a usar isso como desculpa para continuar a encontrar-se com ele. Depois de responder, clicou nas novas mensagens no chat do grupo. Todas falavam de um aluno do último ano que se tinha licenciado há muito tempo e que voltaria ao campus para fazer uma palestra dali a poucos dias. Foram tantas as mensagens que Lucas fez scroll no ecrã e clicou numa foto, atordoado. O orador estava mesmo à sua frente, lembrando de não olhar para o telemóvel enquanto comia. Lucas sabia que Miguel estudava na mesma universidade que ele porque havia uma publicação popular no fórum da escola intitulada "Uma lista de alfas incríveis que estiveram na universidade ao longo dos anos." A publicação tinha quase 10.000 gostos e centenas de milhares de visualizações, e era constantemente atualizada. Tinha até um recurso de votação. Quando Lucas clicou, viu os alfas mais populares, incluindo Miguel. As fotos que publicaram eram provavelmente espontâneas, mas ainda assim não conseguiam negar a sua beleza. Um Omega comentou que Miguel era muito arrogante, até um pouco rude, e inadequado como parceiro. Lucas não votou na altura. Mostrou a publicação a Miguel, explicando que estava em segundo lugar e não era o alfa mais popular. Miguel não era do tipo que se preocupava com estes votos, e a classificação não significava nada. Mas, nesse dia, perguntou a Lucas: "Então por que é que não votaste em mim?" "A minha classificação não subiria mesmo que eu votasse." Miguel não deu ouvidos a nenhuma explicação. De repente, aproximou-se, estendeu a mão e, a uma distância muito curta, tocou no ecrã do telemóvel. A votação foi bem sucedida. Só então Lucas se apercebeu do que estava a acontecer. Ele reclamou: "Roubaste o meu bilhete." Obedientemente, largou o telemóvel e deu algumas dentadas. Pensando no incidente anterior, Lucas não pôde deixar de perguntar: "Vens à escola fazer um discurso?" "Sim." "Com certeza que vai ter muita gente." Lucas pensou por um momento.
Ele estava na escola nesse dia e hesitou em ir. O tempo estava um pouco frio e ele não gostava de sítios cheios. Não precisa de vir. Dito isto, o Lucas foi espreitar mesmo assim. O auditório estava lotado e, mesmo com o aquecedor ligado, ainda estava um pouco abafado. Sentou-se no fundo e viu que Miguel estava com roupas leves. Tirou uma fotografia ao Miguel discretamente, de longe, e enviou-lhe. Talvez por causa da boa aparência de Miguel, o seu discurso não soasse tão monótono. O Miguel era muito bom a expressar as suas opiniões, e por isso teve tanto sucesso na sua carreira. Era falador e eloquente no trabalho, uma atitude completamente diferente da sua vida. Em particular, não falava muito e, à frente de Lucas, chegava a ficar zangado. Após o sucedido, Miguel não conseguiu sair e vários alunos rodearam-no. Sentindo-se aborrecido, Lucas enviou-lhe uma mensagem para esperar do lado de fora. Quando saiu, o vento frio atravessou e voltou a sentir o frio a penetrar-lhe no corpo. Lucas esperou do lado de fora com as mãos nos bolsos. O sol parecia ter pouco calor. Pensou em como o inverno tinha chegado mais cedo este ano e como a temperatura estava vários graus mais baixa do que nos 2 dias anteriores. Lucas, o Tiago apareceu ao lado dele e perguntou, gostas dele? O assunto mudou abruptamente e Lucas retorquiu. Quem? Miguel, respondeu Tiago rapidamente. Ele é o seu alfa. O Lucas sentiu que o Tiago parecia menos acolhedor naquele momento. Franziu os lábios, sem saber como responder ou a que pergunta responder. Mas ele não te marcou. Ele não gosta de ti. Sentindo-se um pouco ofendido, ouviu dizer, não me podes considerar. Eu gosto de ti. Lucas pestanejou, surpreendido com a franqueza de Tiago. Suspirou lentamente, desculpe. O pedido de desculpas nos seus olhos não era óbvio, como se estivesse habituado a rejeitar os outros. Qualquer pessoa que lhe dissesse, gosto de ti, receberia apenas um lento desculpe ou com licença. Lucas não parecia ter a intenção de aceitar nenhum alfa. Tiago ficou parado ao vento, sentindo-se estranhamente só. No momento seguinte, recompôs-se, esboçou um sorriso amarelo e disse, está tudo bem. Miguel passou por Tiago e levou Lucas. Voltou a vestir o casaco ao sair, segurando um cachecol na mão. O Lucas perguntou, por que é que levaste o meu cachecol? Para me refrescar, simplesmente peguei nele. Miguel colocou, cobrindo metade do seu rosto. O Lucas puxou o cachecol para baixo e disse, estás a usar. O Miguel não respondeu. Um sorriso surgiu no rosto de Lucas, e usou o cachecol para esconder os cantos da boca. Tinham planeado jantar na escola, mas Lucas achou que Miguel era demasiado chamativo e chamaria a atenção, por isso encontraram um restaurante aleatório no exterior. A comida era decente. O Lucas descobriu que tinha muita sorte com o Miguel. Nunca pediu uma má refeição, nunca encontrou um vendedor que não pudesse recusar. Até ganhou um prémio, um ursinho de peluche castanho. O Lucas adorou e guardou no apartamento do Miguel. Miguel precisava de voltar a trabalhar, por isso deixou Lucas na florista da mãe, Clara. O carro estava estacionado longe, a uma boa distância da loja, para que Clara não se apercebesse. Enquanto Lucas se preparava para sair, Miguel disse, se encontrares um alfa de quem gostes, podemos terminar esta relação. Lucas fez uma pausa. Se encontrar um ômega de quem goste, acaba, certo? Miguel não negou, embora não parecesse que se apaixonasse por nenhum ômega naquele momento. Percebo, Lucas assentiu. Um colega de quarto partilhou uma fotografia dele e de Miguel a passearem juntos no chat do grupo, dizendo que, desde que a foto se tornou viral, muitas pessoas estavam a perguntar sobre a relação deles. Lucas digitou algumas palavras no teclado, desligou o telemóvel e continuou a andar. Não somos assim tão próximos. Capítulo 5. Normalmente, o Miguel não se preocupava muito com pessoas ou coisas fora do trabalho. Uma carreira estável e uma boa comunicação com a família eram suficientes para ele. Mas reparou que Lucas não estava tão carente ultimamente. Talvez porque o semestre estava a chegar ao fim e o Lucas tinha testes e trabalhos finais para fazer, estava a contactá-lo com menos frequência. O Miguel não achava que fosse motivo de preocupação. Lucas deveria aprender a ser emocionalmente independente e menos dependente dele, uma vez que Miguel também estava ocupado. Ainda se encontravam de vez em quando e, mesmo com o contacto reduzido, Lucas não tinha mudado muito. Apenas parecia menos dependente de Miguel, mas o seu corpo era honesto. Mesmo depois, mesmo exausto, abraçava Miguel com força, sem o querer largar, e beijavam-se durante muito tempo. Miguel sentia o corpo e o rosto de Lucas arder, as suas feromonas a espalharem-se caoticamente pelo ar, tornando-se gradualmente mais intensas. Miguel colocou a mão na nuca dele, pressionando-lhe suavemente as glândulas. Familiarizado com a situação, disse calmamente, Lucas, estás no cio. Desta vez, o início do cio foi mais longo do que anteriormente. Embora cada vez viesse inesperadamente, tinham experiência suficiente para lidar bem com a situação. Miguel estava grato por sempre que Lucas estava no cio, ele estar ao seu lado, fosse a correr para casa ou simplesmente por estarem juntos.
O Lucas sentia dor, mas não era dor a sério. O corpo de um homem era naturalmente construído para suportar muito perante o amor. Acontece que não conseguia controlar os seus instintos físicos, como as lágrimas e os tremores. Ansiava por um contacto próximo com Miguel, fosse um abraço ou um beijo, chegando mesmo a repetir: tenho saudades tuas, vezes sem conta. Lucas parecia inseguro, e Miguel percebeu isso, pelo que o abraçou com mais força, beijando e, por fim, mordendo as suas glândulas frágeis, mas extremamente atraentes, instando feromonas alfa e marcando temporariamente. Lucas sentiu um pouco de dor, respirando no meio da confusão, os dedos arranhando o corpo de Miguel, deixando várias marcas vermelhas. O Miguel manteve um resquício de racionalidade mesmo enquanto o fazia. Alguém entre eles precisava de manter a sanidade mental para manter a relação equilibrada, como os dois extremos de uma balança, sem pender para lado nenhum. E essa pessoa não podia ser o excessivamente sentimental Lucas. Foram apenas alguns dias, mas pareceram quase meio século, e desta vez pareceram especialmente longos. O período de cio tinha passado e Lucas acabara de acordar. Deitou-se na cama, pescando os olhos, sonolenta, e viu Miguel sentado no puff do quarto, com o computador no colo e uma chávena de café na mão esquerda. O crepúsculo de inverno não era forte, e a luz dourada espalhava-se suavemente, o calor uma ilusão enganadora. Miguel terminou o café e levantou-se, encontrando o olhar de Lucas. Há água por perto. Certo, Lucas assentiu, mas estava com preguiça de se mexer. Miguel trouxe-lhe um copo de água, entregou ao lado da cama e perguntou-lhe como se sentia algum desconforto. Está bem, respondeu Lucas vagamente, bebendo um gole da água. Estava morna. O Miguel devia ter sido quem a apanhou e a deixou ali por uns tempos. Miguel não se afastou, esperando que ele acabasse, e depois ficou parado, bloqueando a maior parte da luz. O sol poente lançava um tom dourado pálido sobre a sua figura alta, tornando-a deslumbrante. O Lucas lembrou-se do primeiro encontro deles no hospital, não tinham trocado muitas palavras. Clara estava hospitalizada há algum tempo, e o médico recomendou-lhe uma cirurgia rápida. António falou com Clara a sós depois da sua chegada, e Lucas e Miguel ficaram juntos no corredor do hospital, sem dizerem nada. No interior da enfermaria, a luz entrava pela janela ao fundo do corredor, estendendo-se por todo o chão. Lucas baixou a cabeça, o olhar fixo num par de sapatos de cor preto perto da fonte de luz. Tal como o seu dono, exalava um ar de indiferença e desleixo. Os sapatos de lona branca nos seus pés faziam-no parecer bastante imaturo. Inclinou ligeiramente a cabeça, olhando para cima, ao longo da perna direita das calças de fato. Miguel, segurando o telemóvel numa das mãos, estava a responder a uma mensagem, o seu perfil impecável. Após responder, inclinou a cabeça para olhar para a pessoa que estava ao seu lado, com um olhar frio, quase indiferente, e depois retirou calmamente. Lucas sentiu-se injustamente desprezado. Depois, António enviou Miguel para consultar o médico e discutir o horário e os pormenores da cirurgia. Lucas simplesmente permaneceu ao seu lado. A calma inata e a sensação de segurança do Alfa deram a Lucas uma confiança breve, silenciosa e unilateral naquele momento. Tudo estava resolvido, e Lucas anotou muitos dos pormenores. Era quase noite, e ele tinha uma aula optativa para frequentar nessa noite. Depois de cumprimentar Clara e sair da enfermaria, Miguel chamou por trás. Chamou Lucas pelo nome, mas a sua voz era fria. Lucas não se lhe apresentara, mas António chamara-o, e ele lembrou-se. Miguel ficou ali parado, com a postura ereta. Ele disse: eu levo-te. O primeiro instinto de Lucas foi recusar, mas Miguel já se dirigia para o parque de estacionamento, com uma atitude de recusa a ser recusada. Podia imaginar que o António tinha pedido ao Miguel para levá-lo à escola. Lucas sentiu algumas gotas de chuva atingirem-no. Limpou a umidade das bochechas e olhou para cima. O pôr do sol cobria metade do céu. Depois chove ao anoitecer também. O Lucas pensou lentamente. Como poderia ele esquecer que choveu ao anoitecer no dia em que conheceu o Miguel? Vendo-o perdido em pensamentos, Miguel pegou-lhe no copo de água. Pedi-te licença. Podes ir para a aula amanhã. Obrigado. O Lucas tinha-se esquecido completamente. O Miguel começou a sair da sala, mas parou. Vou fazer uma viagem de negócios à cidade C durante alguns dias. Se estiver livre na tua folga, passo por ti para te ir buscar. Certo, já percebi. Lucas levantou o lábio, com uma pitada de expectativa na expressão. Mas também sabia que não podia esperar muito de Miguel. Depois de ele sair, Lucas verificou o telemóvel e percebeu que estava sobrecarregado de mensagens. O grupo de conversa encheu-se de perguntas, disse que não conhecia bem o Miguel. O Lucas soube então que a Mariana tinha reparado que ele não estava na aula e ligou, e foi o Miguel quem atendeu. Mariana descreveu a sua voz como fria, um forte contraste com o tom que ele usara durante o seu discurso na escola. Após uma breve conversa, Miguel explicou que Luguer estava no cio e pediu a Mariana que o ajudasse a pedir uma licença da escola. De seguida, a chamada foi interrompida. Parecia que Luguer tinha saltado do outro lado da linha e desligado, e ouviu-se um ligeiro som de descontentamento. O Lucas não se lembrava de nada.
Só se lembrava de Miguel a ser muito rude com ele, mas não se lembrava de ter perdido a paciência nem nada. Isto era impossível de explicar, todos os seus colegas de quarto sabiam que Miguel estivera ao seu lado durante o período de cio. Lucas contou a verdade, nós apenas dormíamos juntos, e ele não gostava de mim. Mas o Lucas não disse que não gostava do Miguel. Capítulo 6. Nevou um pouco nos últimos 2 dias do semestre. Os flocos de neve eram pequenos, caindo do céu cinzento e derretendo rapidamente nas suas mãos. Antes de sair da escola, Lucas fez questão de arrumar o seu dormitório e livrar-se de alguns artigos indesejados. Não havia muita coisa na sua secretária, mas estava um pouco desarrumada. Lucas separou tudo lentamente e encontrou o botão da camisa de Miguel numa pequena caixa. Tinham encontrado no quarto de Miguel depois de lhe rasgar a camisa. Lucas segurou na mão, relutante em deitar fora, mas não sabia onde o colocar, pelo que o levou de volta para o dormitório. Lucas guardou-o no bolso do casaco de penas. Saiu do dormitório carregando uma pequena mala cheia de livros, materiais e algumas peças de roupa. Não era pesada, mas o ar de inverno era tão frio que tinha as mãos vermelhas de frio. Miguel não tinha contactado Lucas, o que significava que não estava disponível para o ir buscar hoje. Lucas não pareceu importar-se. Só mantendo baixas expectativas em relação a Miguel conseguiu evitar tanta desilusão. O Lucas apanhou um táxi até ao shopping. Achou que devia comprar um cachecol para o Miguel. Depois de procurar durante muito tempo, Lucas não tinha muito dinheiro, por isso comprou um com um preço razoável. Era parecido com o teu, mas o do Lucas era bastante barato. No entanto, o Lucas reparou que até o cachecol mais comum ficava majestoso em Miguel, ele simplesmente tinha aquele tipo de aura. Depois das compras, saiu e viu o noticiário económico transmitido no enorme ecrã eletrónico do prédio do outro lado da rua. O rosto de Miguel estava ampliado, mesmo à frente dos seus olhos, até um pouco áspero e granulado, as suas feições marcantes e bonitas, e parecia quase demasiado bom para ser verdade. Depois a câmara virou-se para a mulher ao lado dele. Os dois estavam juntos, parecendo perfeitamente combinados, e conversavam com graciosidade e elegância. O Lucas não conseguia ouvir o que diziam. Miguel tinha aparecido nos noticiários e na televisão ultimamente, e Lucas viu isso por acaso enquanto ligava à TV. Parecia que a família Silva tinha tomado uma nova atitude, colaborando com outra empresa num grande projeto, com o intuito de uma parceria a longo prazo. Miguel e Larissa eram frequentemente vistos juntos, e quando Lucas pesquisava o nome de Miguel, apareciam automaticamente resultados semelhantes, como Miguel e Larissa foram a XX eventos juntos, Miguel e Larissa têm um relacionamento, e Miguel e Larissa estão juntos. Então, Lucas saiu e desinstalou a aplicação de pesquisa. Larissa era de facto uma Omega muito madura e bonita, desafiando os estereótipos de Omega. Ela lidava com todas as situações, até mesmo com perguntas embaraçosas, com elegância, e até fazia campanha pela igualdade entre os Omegas. Lucas recordou os casamentos ricos e as políticas familiares retratadas nos dramas televisivos e sentiu que alguém com o estatuto de Miguel não era impossível. Ficou parado em frente ao ecrã até que o rosto de Miguel desapareceu e o ecrã foi substituído por um anúncio de marca. Só então se mexeu. O vento frio chicoteava-lhe o rosto e a neve continuava a cair. Lucas perguntou-se se apanhava um táxi ou se voltava a pé. Afinal, não ficava longe do apartamento, mas ainda sentia bastante frio. Deu alguns passos quando um carro preto parou ao seu lado. Só quando a janela baixou e o rosto de Miguel foi revelado é que Lucas proferiu um suave um pouco sem reação, ali parado, sem conseguir reagir. Entre no carro. O assistente que conduzia o carro saiu e pegou na mala para Lucas. Lucas e Miguel estavam sentados lado a lado no banco de trás. O ar frio que enchia o carro tornou a atmosfera subitamente fria. O Miguel perguntou: "O que fazes aqui fora com este frio?" Lucas não podia dizer que estava a congelar lá fora, pois estava a ver vídeos dele e de Larissa. Manteve o olhar baixo e não disse nada, quase admitindo o seu erro. "O que é isto?" Miguel reparou na sacola de compras na sua mão. "Um cachecol, para ti." Lucas entregou-lhe o presente. Miguel ergueu ligeiramente as sobrancelhas, aceitando-o com um toque de surpresa. Ele pegou no saco. O lenço era macio nas suas mãos, e o estilo e a cor combinavam com o seu gosto. O Miguel disse: "Obrigado, gostei." Lucas pensou para si, como se fosse uma resposta formal ao receber um presente. Miguel não era de expressar as suas emoções de forma direta, e muitas vezes Lucas não sabia o que estava a pensar. Miguel levantou a mão e tocou na bochecha e na orelha de Lucas. O toque frio fez-o pensar que Lucas devia estar parado do lado de fora há muito tempo para sentir tanto frio. Colocou o cachecol novo em Lucas. "Lucas. Comprei-te." Por que razão ele estava a usá-lo de novo? "Estás com frio, vou emprestar-te." O assistente não se atreveu a falar, mas olhou para trás, pelo retrovisor, para o chefe e para o seu pobre Omega. O assistente acompanhou-se escada abaixo até ao prédio, e Miguel carregou a mala com mestria. Lucas despediu-se educadamente do assistente. Não importava com quem estivesse, Lucas era sempre assim, agia de forma doce e educada,
cativante em público, mas na cama era incrivelmente melindroso, recusando-se a fazer o que quer que fosse. Começava a chorar à mínima provocação e até ficava mal-humorado ao acordar. O Miguel não se importava com essas coisas, achava cativantes as pequenas manias de Lucas. Ao entrar, Miguel agarrou a cintura de Lucas e beijou-o. Os seus lábios estavam frios, mas aquecidos pelo abraço. Feromonas rapidamente se espalharam pelo corredor. Lucas ofegou baixinho e perguntou: "Queres fazer isto?" O Miguel disse que não, tirou o casaco e caminhou em direção ao quarto. "Vou descansar um pouco." "Podes fazer o que quiseres." Disse ainda a Lucas para o acordar em 2 horas. Não tivera uma boa noite de sono nos últimos dias e planeava recuperar o sono antes de regressar ao escritório. O Lucas fazia movimentos muito suaves, não tinha mais nada para fazer. Estava quase na hora de entrar no quarto. O Miguel ainda dormia. Normalmente tinha o sono leve, mas hoje parecia estar a dormir profundamente. Parecia que a sua viagem de negócios não tinha sido boa para dormir. O rosto de Miguel estava sempre sério, inexpressivo, e raramente sorria. Quando dormia, as suas feições perdiam a aura afiada, suavizando-se. Lucas agachou-se ao lado da cama e ficou a observar durante algum tempo. No inverno em que conheceu Miguel, nevou excepcionalmente intensamente, tão intensamente que toda a cidade quase não conseguiu suportar, e a escola fechou cedo. Na altura, Clara ainda estava a recuperar no hospital após uma cirurgia. Lucas não sabia se voltava para o hospital ou para a sua casa deserta, e não havia táxis por perto. Miguel, como naquele dia, apareceu de repente diante dele, desafiando a neve e o vento, e levou Lucas de volta para o seu apartamento pela primeira vez. Já tinham feito amor várias vezes, mas sempre em quartos de hotel. Lucas recordava como Miguel caminhava na sua direção sob a neve pesada, como a neve lhe caía sobre os cabelos e os ombros. Pensando bem, estavam juntos assim há 2 anos. 2 anos não era um período curto para Lucas. Lucas puxou delicadamente a manta de Miguel e disse: "Levanta-te." Miguel cantarolou, abriu os olhos e estendeu a mão para segurar a de Lucas. Lucas franziu os lábios, o rosto corado. "O quê?" Miguel não disse nada, levantando-se rapidamente da cama e arranjando-se. Enquanto abotoava a gravata em frente ao espelho, Lucas sentou-se ao seu lado, observando-o, com o rosto meio enterrado nos braços. Ele falou lentamente: "Vou mudar-me." Fez uma pausa e Miguel perguntou: "Porquê?" "Tenho um alfa de quem gosto." Miguel não respondeu, a sua expressão manteve-se a mesma. Vestiu o casaco, foi buscar o cachecol novo que Lucas lhe tinha oferecido e retirou a mão. Então o Miguel disse: "Que bom." O Miguel nem perguntou quem era a pessoa. "É", respondeu Lucas. Pensou no assunto e decidiu que não podia continuar assim. Há muito tempo que Miguel não dizia que já não gostava dele, mas Lucas não conseguia deixar de o amar. Admitiu que se comovia e se deixava levar facilmente. O Miguel tinha sempre razão. Mas Lucas não conseguia amar essa pessoa ao ponto de não conseguir deixá-la. Era importante reduzir as perdas a tempo. Capítulo 7. Lucas mudou-se rapidamente do apartamento de Miguel. Ao fim de 2 anos, não tinha muito para levar consigo. Muitos dos seus pertences eram compras de Miguel, pelo que não eram inteiramente seus. Enviou uma mensagem de texto a Miguel para o atualizar sobre o progresso da mudança: "Vou embora." Ele não respondeu. O Lucas estava habituado. Miguel podia não responder mesmo que visse a mensagem, mas não via necessidade, uma vez que tudo dependia do seu estado de espírito. O Lucas regressou a casa e ajudou a Clara a gerir a florista durante o frio. O inverno não era uma estação movimentada, e a maioria dos clientes eram clientes habituais da sua mãe. Na primeira vez que conheceu Lucas, o assunto de encontrar um alfa não parava de surgir, e Lucas lidou com a questão com habilidade. Nesse dia, a mãe do Miguel, a Isabel, também foi à florista. Ela conversou com a Clara durante algum tempo e depois disse ao Lucas: "Lucas, já estás de férias há algum tempo, certo?" "Uns 10 dias, tia." Isabela assentiu com um sorriso amável. "Quando é que pensas ir para a casa antiga da família Silva? O avô está sempre a pensar em ti." O Lucas lembrou-se que tinha prometido ao avô António que passaria algum tempo com ele assim que tivesse férias, mas esqueceu-se disso depois da mudança. Sem jeito, disse: "Vamos daqui a uns dias. Ligo ao avô António esta noite." "Avisa o António." "Certo, então vou pedir ao Miguel para te ir buscar e podem ir juntos." Lucas negou ansiosamente: Não, obrigado. Eu próprio posso fazer isso. Não o vou incomodar." "Que incômodo." Isabel sorriu. "Ele também vai para lá." O Lucas pensou um pouco e recusou. Sentia que seria melhor não encontrar o Miguel. Chegou a questionar-se se conseguiria ir para a casa antiga um dia sem encontrar Miguel. Disse: "Tia, vou sozinho." "Certo." Isabel não insistiu. Comprou vários ramos de flores, e Lucas embrulhou-os e entregou-os a Isabel. Isabel despediu-se deles e entrou no carro preto estacionado na rua. O Lucas encontrou o carro familiar, parecia muito com o do Miguel.
Pensou que Miguel provavelmente não o queria ver, mas depois descartou a ideia. O Miguel provavelmente não era assim tão mesquinho. Não estavam num relacionamento que tinha acabado de terminar. O Miguel não se importaria se conhecessem ou não. Ele não se importava minimamente. O Lucas era o único que estava preocupado. Isabel entrou no carro, colocou o buquê no banco de trás e falou diretamente com o filho. Já brigou com o Lucas? Não, Miguel conduzia com firmeza, os olhos fixos na estrada. Parece que não lutou. Isabel lembrou-se de como tinha perguntado a Miguel, antes de comprar flores, se queria ir com ela, e de como Miguel tinha dado uma vista de olhos à florista antes de dizer que não. A expressão de Lucas ao mencionar Miguel não era natural, como se estivesse perturbado. Não estamos juntos, por que é que discutiram? Perguntou Miguel de volta. Isabela hesitou durante 2 segundos antes de repetir, vocês não estão juntos. Isabela não tinha certeza se estavam realmente juntos, mas tinham sempre uma certa atmosfera. Lembrou-se da última vez que jantaram no Família Silva, quando desceram juntos, e Lucas sentiu um leve cheiro das feromonas de Miguel. Também viu Miguel a levar o Lucas a um restaurante uma vez. Isabela conhecia o temperamento de Miguel, o seu comportamento frio e indiferente com todos, mas recordava as preferências de Lucas e era íntima dele. Ela gostava muito dele, enquanto o seu próprio filho parecia um pouco lento demais no que diz respeito ao emocional. Ela perguntou, por que é que não estão juntos? Miguel não respondeu, simplesmente conduzindo em silêncio. Bem, o Lucas ainda é jovem e encontrará muitos outros alfas adequados no futuro, murmurou Isabel, alheia às pessoas que o rodeavam. Num sinal vermelho, Isabel acrescentou, o Lucas vai visitar o avô à casa antiga daqui a uns dias. O Miguel soltou distraído, indicando que compreendia. Depois de deixar Isabel, sentiu-se subitamente um pouco inquieto. Voltou para o apartamento. Miguel não voltava desde que Lucas se mudara. O apartamento parecia especialmente deserto sem ninguém a viver lá, principalmente depois de Lucas ter levado todos os seus pertences. A secretária já não estava a abarrotar de itens desarrumados, e o armário já não estava cheio de filas de roupa de Lucas. Miguel já achara que Lucas tinha roupa a mais, toda numa confusão de estilos, pendurada no armário sem a devida organização e uma mistura caótica de cores. A cozinha não tinha sido muito utilizada, e a comida que Lucas guardava no frigorífico tinha sido descartada. Apesar de ser um procrastinador, rapidamente se mudou. Miguel avistou o filodendro sobre a mesa, parecendo sem vida por ter sido negligenciado durante vários dias. Lucas não o levara consigo. Miguel imaginou que se tinha esquecido que era para ele, depois de Lucas ter dito que estar a olhar para o computador durante tanto tempo cansava os olhos e que uma planta era um alívio bem-vindo. Lucas, de alguma forma, arranjou uma dúzia de pedrinhas coloridas e colocou-as no solo do filodendro, criando uma decoração decorativa. Enquanto regava, o Miguel reparou num botão branco misturado nas pedrinhas. Pegou nele e percebeu que era o botão da camisa que Lucas tinha arrancado antes. Miguel não tinha voltado a usar a camisa, poderia ter sido deitada fora ou relegada para o fundo do armário. Mas o botão não tinha desaparecido, de repente, reapareceu ali, intacto. Por que é que Lucas não o deitou fora em vez de o esconder aqui? Miguel colocou o botão de volta na sua secretária. Abriu o seu chat com Lucas. A última conversa terminou com Lucas a dizer, vou-me embora, e Miguel não respondeu. O Miguel perguntou, por que é que não levaste a planta no vaso? Lucas respondeu rapidamente, é a tua planta no vaso. Não tenho tempo para cuidar dela. Normalmente cuida-se dela. Lucas achou as palavras de Miguel um pouco descaradas, esperando que ele, após o término da relação, ajudasse a cuidar da planta. Então, o Lucas disse, eu não te vou ajudar. A expressão arrogante de Lucas não parecia nada arrogante e não demonstrava qualquer poder imponente. 2 dias depois, Miguel enviou-lhe uma nova mensagem, não sei como cuidar dela. Anexa, estava uma foto de um filodendro murcho. Estas 3 simples palavras eram ainda mais arrogantes do que a expressão deliberada de Lucas. Lucas sentia que a arrogância dos alfas era inata, mesmo que não soubessem alguma coisa, tinham de falar com confiança. Lucas repetiu as palavras anteriores de Miguel, tu disseste, qualquer um pode cultivá-la bem. Miguel raramente era humilhado por Lucas. Mas Lucas não foi tão implacável e ainda assim explicou as dicas de cuidados a ter com os filodendros. Os filodendros preferem a luz suave e difusa e têm medo da luz solar direta. Pelo menos 3 horas de luz suave por dia, com apenas luz solar suave da manhã e da tarde, irão satisfazer as suas necessidades de crescimento. No entanto, evite mantê-lo em sombra total. Se for mantido sob uma fonte de luz, é necessária iluminação suplementar para um crescimento saudável. O Miguel escreveu e disse, obrigado. O Lucas achou que estas instruções de cuidados poderiam ser encontradas online, mas o Miguel estava com preguiça de as pesquisar sozinho. Depois, foi visitar o avô António conforme o combinado e, inesperadamente, voltou a encontrar o Miguel. O Lucas já tinha perguntado especificamente ao avô António por que estava ali hoje, dado que o Miguel já tinha regressado à antiga casa ontem. Ele não estava muito ocupado. O Lucas ficou na antiga casa mais uns dias, e o Miguel arranjou tempo para vir todos os dias.
Mas as suas visitas não pareciam ser nada de importante, geralmente, apenas comia ou sentava-se um pouco antes de sair. Lucas e ele raramente conversavam, e não compreendia bem o sentido das suas visitas diárias. Não o incomodava. Lucas acompanhava António no escritório, praticando a caligrafia enquanto este moía lentamente a tinta ao seu lado. A letra de António era bela, elegante e graciosa. Depois de terminar, olhou para Lucas, perguntando-se o que estaria o menino a pensar. António estava hospitalizado há algum tempo, e Lucas visitava-o regularmente, preocupando-se mais com ele do que com o seu próprio neto, Miguel. Sabendo que era uma criança bondosa e agradecida, o António perguntou: Lucas, o que achas do nosso Miguel? Lucas fez uma pausa, surpreendido com a pergunta repentina de António. Ele está bem. Muito bem. Então, como é que se está a dar com ele? Muito bem também. O Lucas sentiu-se um pouco culpado. António suspirou, guardou o pincel e disse: já está bem crescido. Passa o dia todo ocupado com o trabalho. Não o vejo com o Omega. Não é amado. O António parecia um pouco preocupado. Lucas ouviu em silêncio e explicou: não, ele é tão bom. Tenho a certeza de que muitos Omegas gostam dele. A sério, e tu, Lucas? Gaguejou Lucas, sem terminar a resposta. O António achou que ele não gostava dela, mas não queria dizer isso diretamente à sua frente, com medo de ficar chateado com a sua idade. Disse, arrependido: bem, ele é muito mais velho do que tu e tão aborrecido, por isso é normal que não goste dela. Mas António lembrava-se de vê-los a interagir naturalmente no hospital. Quando Miguel lhe descascava uma laranja, descascava também uma grande para o Lucas. Miguel não era do tipo que se preocupava proativamente com os outros. Miguel vinha visitando a velha casa com bastante frequência nos últimos tempos, o que não era comum, e não era certamente só para o ver. Pensou que, se Lucas estivesse interessado em Miguel, poderiam tentar. Afinal, o Lucas era tão simpático que seria melhor ficar na família Silva. Mas, naquele momento, não pareceu uma boa ideia. O Lucas não disse grande coisa. Algumas coisas eram difíceis de explicar. Depois do jantar, o Lucas planeava ir para casa. Estava ali há vários dias e sentia-se envergonhado de ficar mais tempo. O Miguel ofereceu-se para o levar para casa. O Lucas disse que não. O avô António sugeriu: Lucas, deixa o Miguel levar-te. O motorista da família Silva não está aqui hoje e é difícil para ti voltar. Lucas não pôde recusar mais. Há tanto tempo que os dois não estavam novamente sozinhos, e não conseguiam deixar de se sentir um pouco estranhos. O vidro do carro embaciava, obscurecendo a vista. Estava um pouco calmo lá dentro, por isso Lucas estendeu a mão e arranhou a janela algumas vezes. Também não levaste o ursinho de peluche? Lucas pensou por um momento. Ganhaste o prémio mesmo assim. Deito, continuou Miguel, percebendo que não estava interessado em responder. Se não quiser, eu deito fora. O Lucas adorou o peluche e não queria que fosse deitado fora, por isso respondeu ansiosamente: sim. Tens. Não. Volte para o apartamento e apanho-o quando tiver tempo. Não mudei a palavra passe. O Lucas disse que tinha. Capítulo 8. Lucas não se apressou a pegar no peluche, e a outra parte não enviou mensagem a incentivá-lo. Mas, como Lucas tinha dito que o queria, Miguel certamente não o deitaria fora. Com o ano a aproximar-se do fim, a florista da Clara fechou. O Lucas e a Clara ficaram em casa a preparar-se para o ano novo. Miguel ainda podia ser visto nos telejornais, como se nunca tivesse parado para descansar. Lucas calculou o tempo e percebeu que estava quase na hora do feriado de Ano Novo de Miguel. O Miguel está tão ocupado com o trabalho, Clara não conseguiu conter um suspiro. Não é à toa que ele não tem tempo para um encontro. Lucas não sabia o que dizer, por isso ficou em silêncio. Passado um momento, não conseguiu conter a pergunta: ele vai casar com a Larissa? Clara abanou a cabeça e explicou: já fiquei curiosa antes. A tua tia Isabel disse que tudo foi inventado pelos média. Acho que os dois são tão focados no trabalho e têm personalidades tão fortes que não parecem adequados um para o outro. Compreendo. Lucas não tinha reparado em nada disso, mas mesmo que Miguel não tivesse casado com Larissa, havia muitos Omegas que queriam casar com ele. A última vez que Lucas saiu antes do ano novo, foi sozinho ver a repetição de um filme antigo e encontrou Mariana e o seu amante Alfa. Cumprimentaram-se, e Mariana, vendo que ele estava sozinho, arrastou-o até ao bar do irmão Pablo. Hoje é o último dia de trabalho, disse ela. O meu irmão é um ótimo barman. Tens de experimentar. Vamos lá. Lucas não resistiu ao entusiasmo de Mariana e foi junto. Quando Miguel ligou, o Lucas tinha acabado de experimentar uma nova bebida chamada Ignite Cherry. Era um vinho de fruta, mas com um teor alcoólico mais elevado. O Lucas achou delicioso. O bar estava barulhento. Era o último dia, e muitos clientes tinham vindo apoiar a multidão. A música estava alta. Lucas afastou-se para atender o telefone, num corredor de canto.
O Miguel perguntou quando viria buscar a boneca. Lucas ficou em silêncio durante 2 segundos e depois disse, eu levo. Então Miguel, ciente da confusão, perguntou, onde estás? No bar. Sozinho? Não, com os meus amigos. Você bebeu? Sim, um pouco. Respondeu a tudo o que o outro perguntou e, depois de responder, Lucas sentiu que tinha sido demasiado obediente na presença de Miguel. Então o Miguel pediu a morada do bar. Já volto. O Lucas não queria que ele viesse, era um pouco estranho. O Miguel disse, vou buscar-te. Lucas estava prestes a recusar quando ouviu o tom sério do outro homem, sabes que é perigoso para um omega bêbado ficar aí. Parecendo preocupado, Lucas deu devidamente a sua morada. Miguel disse-lhe para ficar em casa, para estar com os amigos e rejeitar qualquer investida. Lucas achou que ele estava a preocupar-se demasiado, por isso voltou para o bar e esperou um momento antes de ver Miguel abrir caminho por entre a multidão. No momento em que Mariana viu Miguel, olhou para Lucas, surpreendida. Miguel despediu-se educadamente de Mariana, vou levar o Lucas a casa primeiro. Depois de sair do bar, a brisa fresca soprou, e a sensação inicial de embriaguez de Lucas diminuiu consideravelmente. Seguiu Miguel e entrou no carro, sentando-se obedientemente. Miguel não conduziu de imediato, com o rosto sombrio. Ele falou calmamente, onde está o seu alfa? A mente de Lucas demorou a processar, e ainda não tinha formulado uma resposta. Pensou para si, como poderia ele ter um alfa, e murmurou. Não é da tua conta. Miguel franziu o sobrolho, sentindo que não havia nada de errado com o que tinha dito. Não estava interessado em saber a aparência do alfa de Lucas, qual o seu nome, qual a sua personalidade, de onde vinha ou como Lucas se apaixonou por ele. Tantos alfas estão a olhar para ti no bar, ele não está com ciúmes. Lucas não percebia porque é que ele continuava a insistir no assunto e respondeu um pouco impaciente, não estamos juntos, porque é que ele estaria com ciúmes. As palavras soaram familiares, Miguel tinha dito algo semelhante há algum tempo. Lucas mudou de assunto, onde está o meu ursinho de peluche? Eu não o trouxe. Eu disse-te para ires buscá-lo. Ah, Lucas fez beicinho, murmurando baixinho, mesquinho. Miguel percebeu que Lucas se tinha tornado franco e estava a ter birras depois de beber. O Miguel não se incomodou com ele. Depois de o deixar em casa e estacionar o carro, Miguel olhou para Lucas a dormir, com a cabeça inclinada para o lado. Dormia profundamente, não era de admirar que não tivesse havido qualquer barulho durante todo o caminho. Miguel não o acordou, recostando-se na placa de segurança. Lembrou-se da pergunta de Isabel no carro, por que é que não estão juntos? O Miguel nem conseguiu responder. Ele simplesmente nunca o tinha considerado. Era como se Lucas dormir com ele fosse algo natural, algo com que não tivesse de se preocupar. O olhar de Miguel pousou no rosto adormecido de Lucas e sentiu uma pontada de desejo. Quando Lucas disse que não estava com aquele alfa, sentiu uma inexplicável sensação de alívio. Como pôde ter tal pensamento? Lucas não era diferente de qualquer outro omega. Miguel não queria admitir que, depois de terminar a relação com Lucas, começara a preocupar-se com ele. Isso era desprezível, não era? O Miguel nunca gostou de ninguém, nem sentiu qualquer sentimento especial por outros omegas. Não será exagero dizer que Miguel era emocionalmente frio. Durante os seus tempos de escola, mais do que um omega confessou o seu amor por ele. Sempre que ele perguntava, o que é que gostas em mim, coravam e gaguejavam, incapazes de articular a resposta. Que tipo de amor era este? Além disso, namorar era realmente uma tarefa assustadora para Miguel. Não tinha tempo nem energia para agradar e lidar com outra pessoa. No entanto, agora já conseguia enumerar todos os pontos fortes e fracos de Lucas, e não queria que ele estivesse com outro alfa mais adequado para ele. Quando acordou, mais algumas gotas de chuva açoitavam o vidro do carro. O Miguel disse, está a chover. Lucas pestanejou, com o pescoço a doer de sono. Ele endireitou-se, por que é que não me acordaste mais cedo? O Miguel não conseguiu articular uma resposta coerente. Obrigado por me dares boleia. Lucas agradeceu e estava prestes a sair do carro quando Miguel estendeu a mão e o puxou. No segundo seguinte, inclinou-se e beijou-o. Miguel agarrou firmemente a parte de trás da sua cabeça, beijando Lucas como antes. A mente de Lucas ficou em branco por momentos, mas recuperou o sentido da realidade no momento em que Miguel abriu os dentes e enfiou a língua lá para dentro. Gotas de chuva batiam contra o vidro da janela, não leves, mas suficientemente claras. Já não se deixava levar pelos beijos de Miguel como antes. O Lucas não estava bêbado, por isso estava sóbrio o suficiente. Lutou para se libertar do abraço de Miguel. Lucas mordeu o lábio, com o coração aos saltos. Evitou o olhar de Miguel e sussurrou, já não estamos numa relação em que nos possamos beijar. Sim, respondeu Miguel suavemente. O Lucas não perguntou por que o beijou de repente, não conseguiu obrigar-se a perguntar, isso sugeriria que ainda esperava algo. Vou buscar a boneca depois do ano novo. Tanto faz. Depois de Lucas sair, Miguel permaneceu onde estava, ouvindo a chuva cada vez mais forte lá fora, deixando marcas na vidraça.
Talvez não se tivesse apercebido de que, há muito tempo, o equilíbrio entre ambos deixara de ser o equilíbrio precário que imaginara. Quando Lucas não sabia quando se apaixonou por ele, apaixonou-se também por Lucas. O amor pesava igualmente em ambos os extremos da balança, um consciente, outro inconsciente. Parecia o mesmo de quando não estava apaixonado. O Miguel achava que não estava apaixonado. Como nunca tinha amado ninguém antes, não sabia o que era o amor. Mas esqueceu-se de que tinha sido ele quem tomara a iniciativa de abordar Lucas naquela noite. Oferecera-se para levar o Lucas à escola, não a pedido do avô António. A chuva naquela noite era tão forte como agora. Capítulo 9. Mesmo depois do ano novo, as ruas ainda fervilhavam de movimento, sobretudo casais. Antes de sair, Lucas verificou a previsão do tempo. Ainda não tinha aquecido completamente e a temperatura ainda estava baixa. Não tinha nevado muito este ano, por isso a primavera não demoraria muito. De casa, demorou apenas pouco mais de 10 minutos a chegar ao apartamento de Miguel. Enviou uma mensagem ao proprietário: "Vou ao apartamento hoje." Assim, guardou o telemóvel no bolso. Mas Lucas imaginou que Miguel estaria a trabalhar ultimamente. As suas férias eram curtas e havia sempre um trabalho interminável à sua espera. Lucas só se lembrava de ter passado a noite de passagem de ano com Miguel uma vez, no ano passado, na antiga casa da família Silva. Depois do jantar, o António convidou toda a família para passar a noite. O Lucas encontrou um monte de pequenos fogos de artifício na lavandaria. Miguel, sentindo o seu desejo de os soltar, conduziu secretamente até ao espaço aberto atrás do jardim de rochas. Era tarde, mas a aldeia ainda fervilhava de adultos e crianças, sem que ninguém lhes prestasse atenção. Os fogos de artifício brilharam prateados ao explodirem, e Lucas pôs-se em bicos de pés para beijar Miguel. Lembrava-se dos lábios frescos de Miguel naquela noite de inverno e da ponta do seu nariz vermelha de frio. Lucas não parava de pensar no tempo que tinham passado juntos nos últimos 2 anos. Não era muito tempo no total, mas parecia que se conheciam há muito tempo. Durante esse tempo, tinha ficado secretamente amuado várias vezes, sem que Miguel soubesse. Lucas perguntava-se por vezes se Miguel era tão aborrecido, rígido e arrogante, quem seria tão tolo ao ponto de gostar dele. Então pensou: ele próprio era aquele idiota. O que poderia ele fazer? Miguel era alguém que atraía Lucas. Chegados à porta, Lucas digitou o código e entrou. A sala estava deserta e escassamente mobilada, parecia que o Miguel ainda não vivia ali com muita frequência. Mas o ar estava levemente perfumado com as feromonas de Miguel, e Lucas perguntou-se se ele tinha estado em casa nessa manhã. Na varanda, estava um filodendro, com as suas folhas exuberantes e vibrantes. Lucas perguntara-lhe como estavam os seus vasos de plantas, e Miguel respondera com indiferença: "Não vão morrer." Lucas preocupara-se se conseguiria cuidar delas, mas agora parecia desnecessário. O Miguel era alguém que podia fazer o que quisesse. Então, reparou que o botão da sua camisa estava em falta entre as pedrinhas. Talvez o Miguel o tivesse visto e deitado fora. De certa forma, aquele botão guardava os seus sentimentos. Deixá-lo ali era como deixar para trás a sua afeição por Miguel. Ao não o levar consigo, Lucas não estaria constantemente a pensar nele. Ao abrir a porta do quarto, sentiu que algo estava errado. As feromonas de Miguel encheram o quarto, e o som de água a correr ecoou da casa de banho. Lucas apercebeu-se que Miguel estava em casa, o que era invulgar. Normalmente, as suas feromonas eram bem controladas e não transbordariam daquele jeito. Lucas ainda era muito sensível às suas feromonas, e a familiaridade deixou-o um pouco sobrecarregado. Caminhou até à cabeceira da cama, com a intenção de pegar no ursinho de peluche e ir embora. Miguel saiu da casa de banho nesse momento, vestindo um pijama largo, o cabelo meio seco, com alguns fios soltos. Estava visivelmente atordoado, depois a sua expressão ficou fria e o seu tom de voz era desagradável. "Não viu a minha resposta." Lucas piscou os olhos antes de pegar no telemóvel. O aparelho estava no silêncio, pelo que não se tinha apercebido da mensagem recebida e não o tinha aberto para verificar completamente. "Miguel, hoje não." O Miguel não explicou porquê. Lucas simplesmente pegou no urso e foi-se embora. Mesmo que tivesse outra coisa para fazer, isso não o incomodaria. Mas agora Miguel estava ali, imóvel, com um ar um pouco desconfortável, com a expressão rígida. Lucas suspeitou que ele não se estava a sentir bem e perguntou: "O que se passa?" Miguel ficou tenso, evitando o seu olhar desajeitadamente e dizendo que não havia nada de errado. Enquanto isso, as feromonas no ar emitiam um cheiro perigoso. Lucas sentiu que poderia ficar desconfortável se continuasse assim por mais tempo. Ele sugeriu: "Tu, controla as tuas feromonas." Pegou no urso pardo com uma das mãos e saiu, olhando ansiosamente para Miguel. "Então eu volto." Lucas, chamou Miguel por trás. Raramente pedia algo aluguel, mas agora dizia: "Fica comigo." Lucas raramente via Miguel assim. "Está doente?" Miguel conteve a respiração por um momento antes de dizer: "Período de suscetibilidade." Lucas reagiu durante alguns segundos antes de sussurrar: "Então, o que é que estavas a fazer antes?" Sabia agora que aquele era o período de suscetibilidade de Miguel.
Imaginou que o período de suscetibilidade de um alfa devia ser tão desconfortável como o de um imbecil, percebeu pela expressão de Miguel. Após uma breve luta interna, aproximou-se de Miguel. Queres que te ajude? Miguel pareceu relutante em deixá-lo aproximar-se e deu um passo atrás. Lucas repetiu, não me pediste para ficar contigo. Nesse momento, Miguel não pôde recusar o Omega que tinha à sua frente. Finalmente, Miguel sentou-se ao lado da cama, abraçou-o e não disse nada. O Alfa, sentindo que o Omega o evitava, moveu-se com um ligeiro esforço, pressionando Lucas contra a cama, com os olhos marcados por uma melancolia assustadora. Passaram alguns segundos entre eles, e Lucas estendeu a mão para tocar na bochecha em chamas de Miguel. Com dificuldade, Miguel deslizou para longe dele, sentando-se na beira da cama, de costas para Lucas. Ele disse, volta. O Alfa, durante o seu período vulnerável, precisava desesperadamente do conforto e da companhia do seu Omega, até mesmo da oferta física do seu corpo. Mas o Miguel já não podia ficar com ele. O seu ciúme ameaçava agora atingir Lucas. Acabaste de me pedir para ficar contigo. Se não sair, não sei o que farei. Lucas baixou os olhos, levantou-se silenciosamente, agarrou no seu ursinho de peluche e saiu. Miguel trancou a porta por dentro assim que saiu do quarto. Lucas não saiu imediatamente, porque as feromonas de Miguel estavam tão fortes no quarto que as suas pernas estavam fracas e o seu coração batia forte. Depois de recuperar, encostou-se ao batente da porta, as suas feromonas ômegas correndo e espalhando-se pela fresta da porta para o quarto. Miguel, um pouco frenético, perguntou através da porta, vais embora ou não? Os feromonas responderam. Miguel abriu a porta com força, agarrando o pulso de Lucas com força. Antes que Lucas pudesse reagir, arrastou-o para a cama e beijou-o com força. Lucas não tinha qualquer experiência com o Alfa a passar por um período delicado como aquele, mas sabia instintivamente que, se recusasse, o Alfa ficaria ainda mais furioso. O Miguel disse, não gosto de mais ninguém. Mais tarde, Miguel chegou a proferir irracionalmente coisas como, dá-me um bebê, por favor. Lucas não teve outra alternativa senão concordar para não o irritar. Lucas pensou vagamente que o período sensível de Miguel não se parecia nada com ele. Mas, parecia que gostava mesmo de si do jeito que era. Capítulo 10. O Lucas estava deitado na cama, todo desarrumado, a limpar os olhos. Apesar de uma boa noite de sono, ainda se sentia exausto e impotente. Felizmente, sentia-se fresco e seco, Miguel tomara-lhe banho em algum momento. Não havia mudas de roupa para Lucas no apartamento, por isso estava a usar a camisola de Miguel. O quarto estava aquecido, o Miguel estava com o ar-condicionado ligado no máximo. Lucas levantou-se da cama, relutantemente, com os pés a tocar no chão. O Miguel abriu a porta e entrou. Encararam-se, um ligeiro constrangimento pairando no ar. O olhar de Miguel moveu-se ligeiramente e gritou, calças. Lucas baixou a cabeça, a bainha da camisola a tapar-lhe as coxas, as pernas nuas expostas ao ar. Voltou a deslizar para debaixo das cobertas, com as orelhas curadas. Porque, não veste as calças? Miguel tirou casualmente umas calças largas do armário e entregou-lhe. A combinação era um pouco estranha, mas Lucas não era exigente, usava o que tinha em casa. Puxou as pernas longas das calças, fazendo-o parecer ainda mais pequeno. Está a sentir algum desconforto? Lucas olhou para cima e respondeu sem jeito, as minhas calças estão tão compridas. Estava a perguntar se estava a sentir algum desconforto. Fez uma pausa para considerar se estava realmente a sentir algum desconforto, e depois disse passado um momento, a minha lombar está a doer um pouco. Miguel levou-o até à beira da cama e sentou-o no seu colo, as suas mãos massageando-lhe suavemente a lombar. Lucas não estava habituado, mas a firmeza de Miguel era agradável, uma cócega suave. Aqui, está a doer. As pontas dos dedos de Miguel tocaram na glândula de Lucas, onde a morderam ontem, fazendo-a sangrar e deixando uma marca de dentes em redor. Lucas abanou a cabeça. Não, já não dói. Então o Miguel levou-o para jantar. Evitaram tacitamente mencionar o período delicado do dia anterior. Lucas simplesmente não se queria lembrar. Miguel tinha dito tantas coisas que o fariam curar. Mordeu os pauzinhos e pensou, como podia dizer tais coisas? Ele ainda nem se tinha formado. Então sentiu-se completamente perdido. Claramente pretendia abandonar os seus sentimentos por Miguel, mas agarrou-se a ele descaradamente novamente. Lucas. 1. HM. Lucas comeu, perdido em pensamentos. O Miguel não tinha comido muito, mas parecia cheio de energia. Hesitou ao falar, de que tipo gosta? De que tipo? Alfa, respondeu Miguel, e acrescentou, quer dizer, se tu me considerares, não sou assim tão mau. O Miguel estava quase a dizer algo como, por favor, gosta de mim por um bocadinho. Lucas permaneceu sem palavras, sem reação. Cutucou o arroz, tentando não sobrecarregar o outro homem. Se está a sentir mal com isso, na verdade está tudo bem. Não entendes? Quase te marquei. Não foi marcado, pois não. O Lucas murmurou baixinho.
Além disso, tinha sido ele a tentar ajudar o Miguel, e então se tinha sido marcado. Mesmo naquela situação, a relutância de Miguel em ser marcado demonstrava que, no fundo, ainda resistia, mesmo estando completamente delirante e dizendo asneiras sobre gostar de Lucas. Miguel sentia-se estranhamente frustrado porque Lucas não sabia de nada. Se não tivesses um alfa de quem gostasses, eu teria engravidado-te. O rosto de Lucas corou, os olhos arregalaram-se, as bochechas queimaram como febre. Os seus dedos apertaram os pauzinhos e, depois de um longo momento, conseguiu dizer: "Oh, de que é que estás a falar?" O Miguel não costumava falar assim. Mesmo tendo feito amor muitas vezes, Lucas era incrivelmente tímido. "Quero marcar-te porque gosto de ti." Miguel sabia que não podia negar mais. A ideia de Lucas abraçar e beijar outro alfa dificultava-lhe o raciocínio com clareza. Até agora, com a presença de Lucas, a vida de Miguel tinha sido contaminada por um sentimento com o qual não se sentia confortável. Desafiava a razão, existindo e crescendo silenciosamente. Miguel demorou muito tempo a processar, percebendo que era amor. Era como o tipo de enredo descrito em tantos livros e retratado em filmes, mas agora, graças a Lucas, esse sentimento vago tornara-se tangível. Lucas ficou em silêncio durante muito tempo, com o rosto ainda quente. Baixou a cabeça, pescando os olhos com os olhos baixos. Não respondeu imediatamente, apenas se queixou baixinho: "Consegues falar?" Se quisesse expressar o seu afeto, poderia tê-lo dito diretamente. Porque é que ele tinha de acrescentar aquela frase antes, assustando Lucas até à morte? Desculpou-se Miguel sinceramente. Então Lucas disse: "Ninguém confessa os seus sentimentos durante o jantar como tu fizeste." Miguel parecia não saber que o alfa de quem Lucas gostava era ele próprio, e Lucas não estava disposto a confessar isso tão cedo. "Eu disse-lhe isso tantas vezes ontem." O Lucas achou que o Miguel não tinha perdido a cabeça ontem, sabia o que tinha dito. O seu rosto corou imediatamente. Até tinha conseguido dizer ao Lucas para ter um bebê. Lucas ignorou. Depois do jantar, disse que precisava de ir para casa. Clara ficaria certamente preocupada se ele não tivesse respondido durante toda a noite. Enviou uma mensagem a Clara a dizer que estava seguro e inventou uma desculpa para não conseguir voltar. Miguel observou-o a escrever no telemóvel em silêncio, a sua camisa parecendo especialmente folgada nele. Aproximou-se e abraçou por trás. A cintura do Lucas era tão fina. Miguel sabia que não era apenas fina, mas também macia. Apoiou o queixo no ombro de Lucas, relutante a ir embora, sem saber como Lucas reagiria à sua confissão precipitada à mesa de jantar. Disse: "Lucas, tenta gostar de mim." Ele não era mau para um alfa, tinha as condições certas, dinheiro e uma boa aparência. Miguel pensou que, se esforçasse mais, poderia ser melhor do que o alfa de quem Lucas gostava. Lucas murmurou um vago sem ter a certeza se era uma promessa. Deitou fora o botão da camisa no vaso de plantas. Não. Miguel tirou do bolso das calças e mostrou a palma da mão a Lucas. O Lucas pegou no botão de volta e disse: "Apanhei-o." Certo. Miguel não se opôs. Por algum motivo, a retratação de Lucas deixou-o mais à vontade. Miguel perguntou novamente: "Posso não voltar?" Lucas disse que não, que tinha acabado de dizer à mãe, Clara, que voltava em breve. Poucos dias depois, o Miguel voltou a trabalhar normalmente e o Lucas estava prestes a começar a escola. Tendo saído do apartamento de Miguel, Lucas vivia agora no dormitório. Os colegas de quarto do Lucas eram todos muito simpáticos e nunca houve qualquer desentendimento. Geralmente, cada um tinha as suas próprias coisas para fazer, por isso não passavam muito tempo juntos no dormitório. Miguel enviava-lhe mensagens proativamente, uma dele e outra de Lucas. Apesar da diferença horária, nenhum dos dois parecia incomodá-lo. Parecia que estavam no meio de um flerte. Certa vez, o Miguel o levou ao cinema, e conseguiram um lugar privilegiado na última fila. O filme era animado, com alguns momentos engraçados que encheram a sala de cinema de gargalhadas. Miguel segurou a mão de Lucas e adormeceu no seu lugar. Lucas inclinou a cabeça para olhar para Miguel, a luz trêmula do ecrã projetando uma sombra no seu rosto, conferindo às suas feições mais profundidade e um brilho nebuloso e cintilante. Depois do filme, Miguel pediu desculpa a Lucas, dizendo que tinha adormecido sem querer. O Lucas disse que estava tudo bem. Sabia que Miguel estava ocupado e que o seu recente boa noite tinha sido de madrugada. Miguel apertou-lhe os dedos e acompanhou-o até à escola. Tirou um minibulo bem embrulhado de algum lado e entregou-lhe. Era um item popular ultimamente, mas Lucas nem sempre o conseguia encontrar. Miguel não queria que Lucas fosse embora, por isso segurou-lhe o queixo e não conseguiu evitar beliscar o lóbulo da orelha. O Miguel perguntou: "Portei-me bem?" Lucas respondeu, com um forçado: "Nada mal." Miguel beliscou-lhe o queixo e beijou-o. O Miguel podia ceder com ele, ou podia ser assertivo. O ar já estava impregnado com o aroma da primavera. Capítulo 11. Sofia perguntou a Lucas se ele e Miguel estavam num relacionamento, porque Lucas parecia tão feliz ultimamente, o seu rosto demonstrava o tipo de felicidade de sempre, enquanto antes, os seus olhos estavam sempre baços e sombrios.
Lucas sentiu que aquilo não se podia chamar relacionamento. O Miguel apenas disse que gostava dele, não que queriam ficar juntos. Mas essa não era a forma correta de interpretar. Lucas simplesmente gostava de estar com Miguel daquela forma, sem ter de se preocupar em perder nada. O Miguel vinha aparecendo na escola com muito mais frequência nos últimos tempos, chamando a atenção para o Lucas. Assim, Lucas dizia-lhe sempre para o deixar por perto, longe dos olhares do público, e para evitar ser visto a beijar-se ou a abraçar-se. Miguel manifestou a sua desaprovação, dizendo: "O quê? Estou a ser vergonhoso." Mas também ouviu Lucas e não tomou qualquer iniciativa nem fez nada desnecessário. Ele sabia que podia compensar de outras formas. Depois, houve novos comentários sobre aquela publicação popular no fórum da escola, todos debatendo se o ômega de Miguel era Lucas, e até postando fotos deles. Lucas guardou silenciosamente a foto, sem comentar os comentários casuais sobre ele. Da última vez, o telemóvel de Miguel ficou sem bateria, pelo que usou de Lucas para comprar comida e preservativos numa loja de conveniência. Depois de pagar e sair, abriu acidentalmente o seu álbum de fotografias e viu uma dúzia de fotografias deles juntos. Eram todas dele e de Lucas juntos, de ângulos diferentes, e estavam um pouco desfocadas. Miguel de repente percebeu que não tinham tirado nenhuma fotografia por iniciativa própria. Então, nesse dia, Miguel importunou Lucas e tiraram uma selfie em frente à câmara, a primeira fotografia deles juntos. Miguel achou Lucas fotogénico, ficando bem em qualquer foto. Enquanto se beijavam, não pôde deixar de perguntar: "Lucas, gostas de mim?" "Hã?" Lucas estava um pouco ofegante, sentindo que Miguel queria ouvir a sua resposta, mas não lhe iria dar uma oportunidade. Enquanto Miguel o beijava no olho, ele sussurrou: "Eu nunca disse que não gostava de ti." Miguel interpretou isso como um sinal de que Lucas gostava mesmo dele. Pouco tempo depois, Miguel quis que Lucas voltasse a viver com ele. Mas o Lucas achou que seria um pouco trabalhoso. Se não se mudasse imediatamente, teria de arranjar uma desculpa com a mãe, Clara, para se mudar. No entanto, Clara notou alguns sinais da relação de ambos. Por exemplo, o carro de Miguel estacionado no andar de baixo pouco antes de Lucas sair, a subtil aura alfa em torno de Lucas e as interações subtis que trocavam na casa da família Silva. Clara não tinha motivos para se opor. O Lucas já tinha idade suficiente e tinha as suas próprias ideias. Não sabia como se tinham tornado próximos, mas, desde que Lucas gostasse, não havia problema. Ainda havia algumas coisas a considerar. Clara reparou numa ligeira marca no pescoço de Lucas e sabia exatamente o que era. Ela perguntou: "O Miguel está sempre contigo durante o teu cio?" Sim, era ele. O Lucas não sentiu necessidade de esconder mais. Clara ficou em silêncio durante 2 segundos. Quando esperava que a mãe ficasse perturbada ou se opusesse, ouviu o seu aviso: "Tem cuidado com o que fazes e usa contraceção." Lucas corou. Desde que a temperatura tinha subido gradualmente, Miguel viajava com frequência e os dois separavam-se cada vez menos. Dizer que não tinham saudades um do outro seria mentira. Assim que Miguel regressou ao hotel, fez uma videochamada. O Lucas tinha acabado de tomar banho, secado o cabelo e estava a trabalhar no seu trabalho no computador. Segurava o telemóvel na vertical, ouvindo as palavras de Miguel. O ângulo não estava ajustado corretamente, pelo que apenas a parte superior do corpo de Lucas estava na câmara. Vestia roupas bege de casa, revelando um pouco da clavícula, mas o seu rosto não era visível. "Lucas, deixa-me ver o teu rosto." Lucas levantou o telemóvel, de frente para a câmara, e o olhar de Miguel cruzou-se com o seu no ecrã. Mais perto. Lucas inclinou-se obedientemente, as suas feições claramente visíveis na tela, belas e belas. "Tiveste saudades minhas?" perguntou Miguel. No vídeo, Miguel ainda não tinha trocado de fato, a gravata estava desapertada e 2 botões desabotoados, o que o deixava com um ar algo casual. Lucas, com o rosto entre as palmas das mãos, respondeu: "Falamos por vídeo todos os dias." "Ah, então já não tens saudades?" insistiu Miguel. "Nem consigo beijar-te." "Quando volta?" "Daqui a 2 dias." Lucas pensou por um momento, sentindo que o seu cio parecia ter estabilizado. "Volte depressa, o meu cio está quase aqui." "É. Não vou falar mais consigo. Preciso de rever a minha tese, e o meu orientador não vai apontar nenhum problema, por isso está a pedir-me para rever eu próprio. É muito trabalhoso, e tenho de entregar amanhã." O Miguel ficou um pouco irritado e desligou ao fim de algumas palavras. "Deixe-me mostrar." De seguida, Miguel mostrou a tese a outra pessoa, impedindo Lucas de desligar. Lucas levantou a cabeça e falou com ele sem parar, com o telemóvel de lado. No vídeo, os olhos do Miguel estavam fixos no computador, intensamente focados, não dava para saber se ele estava a ouvir. Lucas olhou para os seus belos traços repetidamente, incapaz de conter um suspiro: "Como consegues ser tão bonito?" O Miguel não respondeu. Passado um bocado, ouviu Lucas sussurrar: "Quando é que me vais corrigir?" "Lucas, não digas essas coisas agora." Lucas esboçou um leve sorriso: "Não estás a ouvir?" "É, não consigo ouvir. Não consigo pensar."
Não, tens de me ajudar a corrigir o meu teste. Miguel manteve a sua expressão aparentemente indiferente, dizendo lentamente, espera até eu voltar. Espere só. O que esperava, Lucas percebeu mais tarde, um golpe feio. Miguel torturara Lucas tanto que, quando finalmente estava prestes a ser marcado, sentiu tanta dor que quase chorou. Desta vez, Miguel não mostrou piedade. Depois, limpou as lágrimas de Lucas, está bem. O Ômega, encantado por receber a marca do Alfa que tanto ambicionava, abraçou Miguel com força, os seus gestos muito afetuosos. Estou a marcar-te. Vais casar comigo, sabias? O pedido de casamento foi tão casual, como se estivessem à espera deste momento, que só dependia de quem o dissesse primeiro. Lucas fechou os olhos, ainda não me formei. Não disse que vai casar agora. Mas Miguel claramente mal podia esperar para se casar com ele. O facto de ele e Lucas estarem juntos alastrou-se pela família Silva. Por vezes, encontrava-se os primos do Miguel na antiga casa, e chamavam-lhe cunhada e cunhada. Mesmo sendo vários anos mais velho, chamar cunhada a Lucas deixava-os constrangidos. Miguel também não descurou o lado de Clara, sendo muito educado. Clara já admirava Miguel, por isso não foi difícil para Miguel obter a sua aprovação. Contou a Miguel que Lucas tinha visto televisão nesse inverno e pensado que ia casar com Larissa. Poucos dias depois, no final de uma entrevista à imprensa, Miguel tomou a iniciativa e disse, a minha relação com a Larissa sempre foi apenas profissional. Tenho uma companheira Ômega que está prestes a casar. Isto gerou uma onda de discussões online, mas Miguel protegeu bem Lucas, e nenhuma informação pessoal sobre ele foi divulgada, e os meios de comunicação social não revelaram qualquer informação. No verão, uma reportagem sobre as férias da família Silva na praia e a suspeita de que Miguel a tivesse pedido em casamento dominaram a secção de animação. A imagem mostrava as duas figuras, ligeiramente desfocadas, frente a frente na praia, à noite. Miguel segurava a mão de Lucas, como se lhe estivesse a colocar uma aliança. Era crepúsculo, sem sinal de chuva. Porque já tinham experimentado a chuva do amor desde o início. Todos os dias seguintes foram soalheiros e amenos. Capítulo 12, Extra. Durante aquelas férias na praia, Lucas não fazia ideia de que Miguel planeava pedi-la em casamento. Mas Miguel medira secretamente a circunferência do dedo e tinha uma vaga impressão disso, pois segurava sempre Lucas nos braços quando dormiam juntos. Se Miguel tentasse levantar-se ou fazer qualquer outra coisa, conseguiria senti-lo no seu transe, mas estava tão sonolento e meio adormecido que Lucas não se mexeu muito. Era a primeira vez que o Miguel o fazia, e não tinha grande experiência, por isso demorou um pouco mais, com medo de acordar o Lucas e preocupado em falhar a medida. Tirou 2 medidas e escreveu-as antes de finalmente abraçar Lucas e adormecer. As férias foram escolhidas logo após as férias de Lucas, e Miguel tinha trabalhado vários dias extra antes de partir. Precisava de estar extremamente ocupado para concluir o trabalho e manter as coisas a funcionar sem problemas na ausência de Lucas. Lucas também tinha acabado de ir de férias e, a 2 dias da sua partida, Miguel mal teve tempo para verificar as suas mensagens. Lucas disse que o encontraria no seu apartamento, e só de madrugada ouviu Miguel abrir a porta. Estava com tanto sono que não conseguia abrir os olhos. Levantou-se do sofá com dificuldade, esfregou os olhos e perguntou, é assim tão tarde todos os dias? Tenho estado ocupado nos últimos dias. Miguel aproximou-se, pegou no cobertor fino que estava meio atirado para a beira do sofá e colocou-o de lado. Colocou uma das mãos no rosto de Lucas e beijou apaixonadamente. Lucas fechou os olhos, inclinou o rosto para cima e, obedientemente, deixou que Miguel o beijasse. O ar estava impregnado das suaves feromonas doces de um Ômega, o que reduziu instantaneamente o cansaço de Miguel. Após o beijo, encostaram as bochechas, aninhando-se carinhosamente por um momento. Só então Lucas sussurrou, se estiveres muito ocupado, não há problema em saltar as férias. Não há pressa. Presumiu que Miguel tivesse optado por tirar férias durante o período de maior movimento da empresa e sentiu uma sensação de culpa sem qualquer motivo. Vais. A empresa já tomou todas as providências. Vendo que ainda estava sonolento, Miguel baixou-se, pegou-lhe ao colo e levou-o para o quarto. Lucas passou os braços à volta dos seus ombros e beijou-lhe o pescoço. Na altura, não percebia por que razão Miguel insistia em tirar férias, mas não perguntou. Se queria ir, que fosse. Afinal, a empresa era dele e Lucas não tinha de se preocupar com isso. Olhando para trás, o tempo estava excepcionalmente bom naqueles dias, e a brisa da noite trazia um aroma salgado e úmido. Lucas tinha acabado de beber um sumo em casa de Isabel e Clara e conversou um pouco com elas, com as roupas largas a colarem-se à pele. Miguel agarrou-o rapidamente e levou-o para assistir ao pôr do sol num iate. O litoral distante era multicolorido, cor-de-rosa e roxo intercalados com o laranja e o amarelo do pôr do sol, uma beleza que parecia real. Parecia tão perto, mas, na realidade, era impossível de tocar. Lucas olhou durante muito tempo e, mesmo quando lhe pediram em casamento, não conseguiu deixar de pensar naquela costa e em como Miguel tinha estado assim antes, tão perto e tão longe. Ficou atordoado por um momento, com a brisa a agitar-lhe os cabelos. Virando novamente a cabeça, viu os pais de Miguel e a sua própria mãe observarem silenciosamente à distância, com os olhos cheios de expectativa.
Concordaram tacitamente em não interromper, dando-lhes espaço suficiente e permitindo que Lucas tomasse a sua própria decisão. Nesse momento, o rosto de Lucas corou e o seu coração disparou. Tinha pensado em ficar com Miguel para sempre, em casar, e chegou a considerar que, como Miguel era tão lento a pedir alguém em casamento, Lucas talvez tivesse de o fazer sozinho. Quando o verdadeiro Miguel o fazia, ainda parecia real. Então, percebeu que Miguel o amava verdadeiramente, tanto que se tinha transformado inconscientemente. Prometo, disse Lucas. Miguel levantou-se então e, desajeitadamente, colocou o anel no dedo de Lucas. Lucas reparou que a mão de Miguel tremia ao tirar o anel, não era típico dele. Então Lucas assentiu e perguntou: Miguel, estavas nervoso há pouco? Miguel segurou-lhe a mão, com os olhos fixos no anel que tinha no dedo. Servia perfeitamente. Trocou olhares com Lucas, com um toque de negação nos lábios, e disse: não. Mas Lucas sorriu rapidamente. Percebeu que Miguel estava genuinamente nervoso e sussurrou: claro que concordo. Voltaram então para partilhar a sua alegria e boas notícias. A notícia tinha sido divulgada sem consulta aos meios de comunicação social. Miguel perguntou a Lucas se deviam retirá-la, e Lucas disse que não se importava. A foto tinha um ambiente agradável e estava um pouco desfocada, dificultando a identificação. A maioria das pessoas simplesmente olhou para ela e não se aprofundou no assunto. Miguel foi também diplomático e respeitou a sua privacidade. Recebeu votos de melhoras dos seus colegas de quarto, que disseram não esperar que ele fosse o primeiro no dormitório a ficar noivo, e queriam partilhar a boa notícia. O Lucas aceitou tudo. Entretanto, alguns dos seus colegas mais casuais da escola reconheceram Lucas, e ele tornou-se tema de discussão no fórum, com as suas publicações a serem constantemente promovidas ao topo. Felizmente, o Lucas só teve de regressar à escola esporadicamente este semestre, evitando a onda de curiosidade. Apenas deu uma vista de olhos ao número repentinamente crescente de mensagens nos seus contactos e respondeu seletivamente a algumas. Estava grato por as suas ligações terem sido sempre mínimas, por isso não precisava de gastar tanta energia a gerir relacionamentos desnecessários. A vida depois do noivado não foi muito diferente de antes. Na verdade, era o olhar intenso e ansioso que Isabel lhe lançava de cada vez que a encontrava, como se mal pudesse esperar para se casar com ele. Adorava Lucas e tratava-o muito melhor do que tratava Miguel na antiga casa, segurando frequentemente a mão de Lucas e conversando durante longos períodos. Está cansado de estudar? O Lucas respondeu que não tinha muitas aulas, por isso não estava, mas escrever a sua tese consumia bastante tempo. Não é assim tão mau. Gostava de sair com o Miguel mais vezes quando tiver tempo, ou até mesmo viajar para o estrangeiro. O Lucas disse então que precisava de trabalhar. Por mais ocupada que estejas, ainda tens tempo. Não te preocupes sempre com ele. Ele é incrivelmente ocupado. Preciso que fiques de olho nele e te garantas que não te intimida. Não, não estou a intimidar, disse Lucas, lançando um olhar suplicante a Miguel, que bebia sem pressa. Encontrou o seu olhar, mas não parecia estar a aproximar-se. O olhar de Isabel alterou-se ligeiramente, e ela reparou inadvertidamente na ligeira marca mesmo por baixo do pescoço loiro dele, parcialmente escondida pela gola, mas não completamente. Isabel estendeu a mão e puxou-lhe a gola alta para cima. Lucas compreendeu instantaneamente que o chupão tinha sido descoberto e o seu rosto corou. Isabel sorriu amavelmente, indicando total compreensão e sem constrangimento. Nesse momento, o Miguel, apercebendo-se da expressão um pouco envergonhada do Lucas, aproximou-se, abraçou-o pela metade e tentou levá-lo dali. A Isabel perguntou: para onde vamos? Ainda não acabei de falar com o Lucas. Estamos a falar há tanto tempo, disse Miguel, virando-se para Lucas e perguntando: para onde vamos? Lucas não conseguiu encontrar uma resposta. Isabel, porém, já não suportava Miguel e dispensou com um gesto, dizendo: leve o seu bebê embora. Não o vou monopolizar mais. Foram dar uma volta e, no quintal, Lucas parou e sussurrou: és tão mau. O que é que há de errado comigo? Lucas relatou os seus erros: por que é que não vieste quando eu te vi? Miguel disse deliberadamente: pensei que só me querias ver. Quem te quer ver? Lucas virou-se, baixou os olhos, brincou com a flor ao seu lado, tocando delicadamente nas delicadas pétalas, e disse: fizeste de propósito. Mesmo quando estava a ser sarcástico, o seu tom era suave, quase como o de uma criança mimada aos ouvidos de Miguel. Amoleceu imediatamente o coração e não conseguiu evitar ser maldoso novamente. Ontem à noite disseste que me querias ver. Miguel falava sobre o que acontecera na cama na noite anterior. Lucas fora fodido por trás durante um bom bocado, não aguentando mais, e implorar a misericórdia, querendo vê-lo, ver-lhe o rosto. Só então Miguel virou-se lentamente para a frente e continuou. Lucas não conseguiu discutir com ele, por isso continuou: eu disse-te para não me morderes o pescoço. A tia Isabel viu. Ele corou ligeiramente. O Lucas sempre fora um pouco tímido com este tipo de coisas. O próprio Miguel era desavergonhado e aberto. Qual é o problema de ela ver? Não é como se ela não percebesse. Estendeu a mão e puxou um pouco a gola para baixo, na zona lateral do pescoço de Lucas.
A marca da dentada estava claramente ali, onde tinha sido beijado. Lucas perguntou-se se a tia Isabel era tímida por saber de tudo aquilo. As pontas dos dedos dele acariciaram-lhe o pescoço, e Miguel inclinou-se para beijar novamente a pele delicada. Normalmente, quando estavam sozinhos, Lucas raramente continha as suas feromonas. Mas o toque repentino de Miguel no seu pescoço, o toque ardente e a respiração delicada, fizeram o seu corpo cabeludo formigar, e as suas feromonas quase imediatamente explodiram. Misturados com a fragrância do jardim. Lucas sentiu-se instável e puxou delicadamente a camisola de Miguel. Com medo que alguém se aproximasse, esperou um momento e depois sussurrou: "Já acabaste?" Mas Miguel não respondeu. Quando os seus lábios deixaram o seu pescoço, ele continuou a inclinar-se para a frente e disse: "Lucas, as tuas feromonas gostam mesmo de mim." Lucas não negou. Nesse momento, refletiu profundamente sobre como não deveria ter mentido à tia Isabel. Ainda nem tinham chegado à cama e Miguel já o estava a intimidar. Fim do livro.